Olá, dissonantes. Pessoas pensantes. Como vai todo mundo? Não sei se tem alguém já na live ou não, mas eu estou aqui de novo com a Ju, a nossa Oi, rainha da gente. Ilha de Caras. Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem, independente que vai assistir depois, mas aí boa noite para vocês. Boa tarde no Brasil. Boa noite, boa noite, Irlanda. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Alemanha. Exatamente. Boa noite, caras. Multinacionalismo aqui tá ótimo, né? E a Ju quer falar um. Ah, você já falou aí, né? Eu que tô louca das ideias. Não tem problema. Ao vivo vai de todo jeito. Não tem problema, não. É isso aí. Se alguém estiver na live agora, participa do chat com a gente, manda nossa palavrinha de engajamento, que como vocês podem ver aí, a nossa palavrinha de engajamento é coach gordofóbico. Porque é exatamente isso que nós vamos. Eu tô tentando pensar numa palavra legal, Ju. Ai, meu Deus. O que que a gente pode falar? Que a gente vai detonar hoje, né? Assim, a gente não tem um dia de paz, né? A gente pensa que a gente vai ter paz, aí vem um vídeo desse que já tá com quase 8 milhões de visualizações e a gente não consegue ter um final de semana de paz e sossego. A gente tem que agir, porque essas coisas não dá para deixar passar, tá, gente? É só isso que eu posso adiantar para vocês. Não dá para deixar passar, porque assim, é um lobo revestido de vestidinho de cordeiro. Essa que é a verdade, esse treinador aí que não passa de um grande gordofóbico. Eu tô deixando uma mensagem Olha, tem 3 aqui, pessoas palavra de assistindo a gente. engajamento. Eu, você, quem mais? Quem é a terceira pessoa? É o Patrick. Então, fechou. Demorou muito pra gente entrar. Eu estava com dificuldades técnicas, porque a gente quer. O OBS não ajuda pra fazer o plugin que ele tem pra fazer live com outra Uhum. pessoa. É muito ruim. E eu não vou usar essa porcaria de novo. Então, a gente estava tentando fazer funcionar junto com o Riverside, que é a plataforma que eu uso pra fazer gravação. Gordo. Gravação com. A pessoa não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que é a palavra que eu uso pra fazer a. Desculpa, o que eu tava falando? O TDAH bateu agora. Você estava falando da gravação que Ah, você é. estava de plugin. Isso, então, aí eu botei aqui o negócio, mas a gente não tava conseguindo conectar muito bem, né? Uhum. Mas aí agora foi. E o objetivo disso aqui é pra gente fazer corte, né? Pra facilitar a vida da pessoa aqui, que é, né? Sou sozinha. One woman show, one lady show, mas é isso aí. Em breve você terá a sua equipe de edição, você vai ter a sua ilha de edição. É o time de um homem só, né? Justamente. E a Gil botou pra gente a ideia de assistir este vídeo. Eu não tinha assistido ainda, eu falava bem a verdade, porque eu tô bem engajada na, na palhaçada do, na palhaçada não, né, na continuação do golpe da família. Eu acabei não parando pra assistir muita coisa. E aí a Gil mostrou, então eu não assisti ainda, ela já assistiu. Eu já Então, assisti, tive o desprazer de assistir, gente, assim. É bom que a Kat vai ter reações ali, realmente reações ali verdadeiras, tô com medo. viscerais, espontâneas, e gente, vou assistir esse trem de novo, mas é tudo por. Gente, porque não dá para deixar a desinformação passar, porque basicamente esse vídeo desse cara esse debate aí é Sim. simplesmente um show de horrores e de desinformação e clichês e enfim. Sim. E o objetivo desse canal é exatamente esse: é pegar desinformação, sabe? Esse monte de porcaria aqui. Principalmente, tá? A direita gosta de divulgar muito. E eu sei que gordofóbicos têm dos dois espectros políticos, mas né, a gente gosta de desbancar certas abobrinhas que são espalhadas por aí. Com certeza. Então,
Ju, eu toco vídeo de qualquer lugar ou. Pode começar a tocar. Deixa eu ver aqui o momento que ele começa ali. Ali tá esse mocinho ali, ele. Ah, você pode adiantar um pouquinho ali, porque aí Esse ele vai daqui é o fazer. intro, né? É, mais ou menos a intro. Pode ir um pouquinho mais Opa. pra frente já. Eu devia ter marcado as minutagens pra você. Mas enfim. Ó, eu acho que aí o tio tá se apresentando. Esse aí é o digníssimo treinador. Basicamente, de que é isso aí? É um debate naquele estilo, como foi o show Jones Manuel contra 20 conservadores. Sim. Esse aqui é um show, esse aqui é um, entre aspas, debate, um treinador contra 30 gordos. A gente já vai problematizar o título, porque você já está desumanizando as pessoas, elas não são, já você não está dizendo que é uma pessoa, é gordo, entendeu? E a gente não tem um problema, a gente não tem um problema com a pessoa gorda. Elas são pessoas gordas, nós também somos pessoas gordas, seja em processo de emagrecimento, que uma pessoa que é gorda, ela um dia pode ficar magra, ela nunca vai ser magra, ela vai continuar sendo gorda, ela será uma ex-gorda, mas ela está em processo de... Enfim, só que o fato de chamar esse vídeo de gordos, você desumaniza, porque, por exemplo, não se fala mais é o deficiente. Não, é uma pessoa com deficiência. A pessoa, você traz a palavra pessoa antes do que Sim. dos adjetivos que ela tem, porque ela não é o adjetivo, ela é uma pessoa antes de Sim. tudo. Então, já começa errado o título, mas a gente sabe que os títulos já têm essa ideia. É o Para impacto, né? exatamente. Infelizmente, eu também tenho que fazer isso nos meus canais, porque é o jeito. Tem que fazer mesmo, tá? Tem que O fazer porque algoritmo só funciona no impacto. não, o algoritmo é rei, aqui a gente obedece. Tá entendido, mas nesse caso é importante fazer essa problematização, Sim. porque a gente tá aqui que é para botar o dedo na Posso. ferida. Posso fazer um agradecimento antes, rapidinho? Sim, faça. Hoje foi um dia muito especial pro canal. O vídeo que eu fiz do. Que eu fiz com o react do Bananinha. Ele bombou. E muita gente se inscreveu no canal. Então, assim, eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu tô fazendo isso desde março. E em um dia eu tô quase chegando nos 200, assim, que pra mim, né, foi difícil pra mim chegar nos 100, né? Eu cheguei acho que no 100 mês passado. Então, assim, eu queria agradecer muito pros os novos inscritos. Muito obrigada mesmo. Isso me dá um gás que vocês não fazem ideia. E vai ter mais, porque o Bananinha postou outro vídeo que eu já vi. Eu, Gente, ó, é só ótimo. fazendo acréscimo na fala da Kátia, isso aí, gente, ó. Veio mais gente. O que você tá fazendo aí agora? Ó, senta o dedinho no like aí pra gente. Você tá fazendo nada? Boa ideia. Assina o canal aí, gente. Ó, like, 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 ó. Senta o dedinho no like, senta o dedinho subscreve. Não custa nada, não vai te custar um cafezinho, mas significa muito pra gente, principalmente Muito. porque a gente sabe que esses números não são apenas números, existem pessoas atrás Sim. desses números. E é para essas pessoas que a gente faz, que a Kate faz vídeos para você. Você que está assistindo agora, os vídeos são para você. Senta o dedinho no Não, eu, like que a eu gente tive, gosta. tive já, né? Toda vez que eu posto algum vídeo assim, né, falando dos Bolsonaro, sempre vem gente falando besteira. Aí teve um que mandou uma mensagem assim, 154 inscritos, kkkk. E assim, eu falei, gente, 154 pra mim são 154 pessoas que estão inscritas no meu canal, sabe? Não Que é só um gosta do que número. você gosta do seu Sim, conteúdo, que sim. estão aqui por É você. orgânico e eu tenho muito orgulho desse número. Entendeu? Eu não sou uma pessoa famosa, eu comecei assim, sem trazer gente de lugar nenhum, entendeu? E tem uma coisa muito importante que a gente não pode nunca esquecer. Ai, fugiu. É o cérebro da perimenopausa, um tema que um dia talvez a gente possa abordar. Espera, mas o que eu ia falar? Dos números, do conteúdo. Meu Deus, era o conteúdo. Eu tinha uma ideia que eu queria te falar ali. É o conteúdo, era as pessoas. Lembrei. Lembrei. Gente, canal que tem 1 milhão de inscritos, 2 milhões, um dia teve 150, teve 170, teve 200 inscritos. E é sobre isso. A gente vai crescendo. E aí, ó, é nóis. Vem com a gente. Chega nós aí. Cola na gente.
Total. A alegria dos amigos é nossa, é a minha alegria também. Eu fico feliz, eu quero mais aqui. Ó, arrase. É isso aí. Eu tô acabando. Obrigada, Bira Júnior. Muito, muito obrigada mesmo. Eu não percebi que meu áudio não estava saindo porque eu coloco o áudio no mudo e eu esqueço de desmudar. Eu Fala tava de falando um novo. monte aqui. Obrigada, Bira. Obrigada mesmo. Sensacional. Como é que eu faço pra colocar os comentários na tela pelo... Ah, tem o live chat ali, então. Que legal, não sabia. Tem, é que eu não sei. Então tem, só que eu não faço ideia de como é que coloca pelo Pelo Riverside. Riverside. Mas eu vou descobrir. Hoje eu não vou, porque também não dá pra ficar aqui perdendo, né, tempo, ficar aqui descobrindo as coisas. Sempre tem alguma coisa que eu esqueço. Vocês acham que viver com TDAH é fácil? Não é. É um impacto na vida inteira da pessoa. Sabe quem que é Bira Júnior? Bira Júnior é meu irmão. Ah, é? Doutor. Não, ele não é o Bira Júnior. Ele é o Doutor Shed. Esse é o nome dele, Doutor Doutor Shed? Shed. É Eu não Doutor sei, eu Shed. não sei se isso é uma piada e se eu posso falar Dr. Bom, Shed ou se é sacanagem. não, é assim, é porque ele é meu irmão maravilhoso, advogado em Sou eu, ele falou. Curitiba. Exatamente. E ele. Porque ele é muito foda, ele é inteligentíssimo, maravilhoso. Quem tiver precisando de advogado em Curitiba, procura o Dr. Beratan Júnior, Dr. Shed. Porque ele é Boa. muito Shed, ele é muito foda. Ó, Boa. Se eu precisar de advogado no Brasil, pelas pessoas que eu tô Ele. enfrentando, vai. Eu já sei quem procurar. Você já ouviu áudio? Vou te processar, amigão. Do mamãe. Imagina. Mamãe, Imagina. vou te processar, Gente. amigão. Não, e vai vir mais vídeo dos Bolsonaro, né? Você sabe como é que eles são. Então. Tem que vir mesmo, porque rende engajamento, a gente Sim. gosta. Engajamento a gente Mas, gosta. ó, aquele negócio que eu te falei, eu não falo mentira aqui. Tanto que eu coloco fonte em tudo. Quando eu fiz o vídeo do Jones, que eu tava falando de racismo, eu só fiz porque tinha coisa pra adicionar ali. Com dados, com tudo direitinho, né? Eu tive que ler cada coisa histórica, documento histórico, que, meu Deus, é inacreditável. Eu ia falar desacreditável. Seria bom se a gente pudesse desacreditar, mas não dá pra desacreditar, né? Esse que é o detalhe. É, mas é difícil, viu? Olha, cada coisa. Olha, 5 pessoas assistindo a gente. Uau! Nossa! Tá amando, Que bom, que bom. Vamos lá. Vamos fazer esse react. Então eu começo do começo. Deixa. Como diz o doutor, deixa o pau torar. Tá. É que eu não sei quando é que eu me falo quando for alguma coisa bem legal, assim, pra eu gravar. Então, eu só vou fazer um pequeno adiantamento. Esse digníssimo ali, ele vai trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases, 6 declarações ali, polêmicas, bombásticas, e as pessoas gordas ali vão ter que debater, ser contra, ser a favor e tudo mais e tal, enfim. Tá. É isso. Quais pessoas que você acha? Você me avisa quando a gente estiver entrando na pessoa, você me avisa qual que eu coloco pra fazer o corte. Tá? Dá pra fazer de todos. Por exemplo, o rapazinho da camiseta com a manguinha cor-de-rosa, ele é bem combativo. Tanto que ele já chega de cá e fala, não vou te cumprimentar. Eu não vou te cumprimentar. Que é o que o metaforando. Ai, nossa, não, como é que vai mas o metaforando é babaca Escola Weekly, Leão, mimimi, não me cumprimentou. Sim. Cadê o meu fifinha? Pare. Cara, isso do metaforando, vindo do metaforando, isso é elogio. Exatamente. Não, na boa, é.
Deixa eu beber uma aguinha, porque quando eu como e eu tô tomando remédio, daí me deixa meio enjoado. Acostumar com esse remédio, daqui a pouco eu acostumo. Isso aí. Vamos lá, então, quando for bem interessante, você me fala, porque aí eu faço a gravação de reações bem... Como é que faz? Bem pontuais. Ou vai... Natural mesmo, sabe? Sim, exatamente. Porque eu não queria gravar tudo, que eu já queria fazer os cortes que eu já subo. Maravilha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quero ver. Então você me fala. Então é o de blusinha rosa. Quem Que mais? Eu quero alguém que ele seja bem filho da puta, porque aí a gente também pega essas partes pra falar, entendeu? Do jeito que ele trata. Porque às vezes tem médico que te trata assim. Tem uma moça ali que ela é da Umbanda. E aí ela traz um argumento bem interessante, porque ela, enfim. Porque eu não quero dar spoilers, enfim. Tá. E ele fala uma coisa, ela aponta a contradição e ele tenta dar um Gaslight. Um gaslight, ele tenta dar um meio de campo ali, um drible, naquilo mesmo que ele tá defendendo, porque ela é da Umbanda. Assim, ela tem o ponto dela ali, que é muito bom. Eu queria adivinhar em quem que ele vota, mas eu vou ficar quieta. Não, ele deve votar eu acho que ele vota no Amoedo, imagina. Quem vota no Amoedo, vota em quem? No Amoedo? No Kim Kataguiri. Nossa, cara. Nossa, se esse... Eu não vou entrar em política agora, porque senão não cala a boca de tanto que eu gosto de falar de política. Vou te falar, eu sei em que ele não vota. Ele não vota no Mamãe Falei, que não pode se eleger. Não tem direitos políticos. Verdade. Verdade. Isso é verdade. Realmente. Nem no Mamãe Falei e nem no inelegível. Mamãe Falei, olha... Tem o Bolsonaro inelegível também. Lágrimas de tristeza. Pray for Mamãe Falei. Ó, eu vou tocar. Se você for falar assim... Se você vê alguém que é legal, você fala grava. Daí eu já paro e gravo. Pode ser? Antes de eu reagir. Sim, você já vai fazer teu corte. Ou vai fazendo como vai. Vamos deixar tocar aí o negócio, vamos ver o que vai dar, né? Beleza, porque é que eu não consigo gravar tudo, entendeu? Entendi. O computador não vai aguentar. Eu preciso gravar certas partes. Então vamos tocar, vai. Obesidade não quer dizer uma falta de valor. Babi. Oxe, não quer falar? Oxe, é o tema, não Mas, veja, é o que eles estão achando, não sou eu. Essa minha camisa aqui, ô coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Um símbolo. Você sabe o que é isso aqui? Falar agora o que é isso aqui. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Como é o seu nome? Eu vou falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de disse terapia. que você... Meu nome é Guto Galamba, eu sou formado em Educação Física, especialista no tratamento da obesidade e emagrecimento. Também sou especialista em Psicologia Positiva e Ciências do Bem-Estar pela Yale University. E hoje eu estou aqui cercado por 30 gordos. E o primeiro tema é: ser gordo é uma escolha. Tá aí, gente. Não. Sim, gente, ó. Ser gordo é uma escolha. Os cabelos estão assim, ó. Se for ver... Vai ficar pior, amiga. Vai ficar pior. Como é que uma pessoa fala isso? É uma pessoa... E ele diz... Ele se autodeclara... Psicologia positiva no rabo dele. E especialista em tratamento de obesidade, assim, para uma pessoa que vem se dizer especialista em tratamento de obesidade, se considerando o fato número 1 importante em relação à obesidade. Obesidade é uma doença com CID. Não, ele não sabe o que é obesidade. 66. É um CID. É uma doença cadastrada no CID, para quem não sabe, é Código Internacional de Doenças. É uma doença. E ele também não sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, que é uma doença progressiva e é uma doença que não tem cura. Ela existe tratamento, existe controle, mas é uma doença, assim como a hipertensão é uma doença, como a diabetes é uma doença, como N doenças, é uma doença. Então, quem é que escolhe? A pessoa vai escolher, agora eu vou escolher ser hipertenso. Não. Agora eu vou escolher ser diabético. Não, gente, as pessoas não escolhem. Não. E assim, você vai escolher sofrer bullying na escola?
Você vai escolher ir para um restaurante e você pede um hambúrguer e as pessoas vão ficar te olhando quando você come um hambúrguer, porque as pessoas acham que você é a única pessoa ali na porra do restaurante que não pode comer um hambúrguer. Ou você vai escolher Você vai sentar num avião, você tem dificuldade de sentar no avião, você precisa pedir um extensor de cinto. Ou você vai escolher conscientemente ter que procurar no site, se você vai num restaurante, deixa eu ver como são as cadeiras para ver se eu vou caber nas cadeiras. Exato. Quem é que escolhe? Ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe isso. Ninguém. E então, gente, essa é a pérola número 1, que não é da... Assim, eu fiz a lista das pérolas dele, né, mas deixa eu ver, que são 6. Ó, Eu diria que essa já é bombástica, já é das piores aqui, mas as coisas conseguem ser horríveis. Ele começou bem, né? Sim. Uma coisa que eu vou, assim, falar que foi o que eu aprendi sendo uma pessoa gorda. Quando você come, por exemplo, né, uma pessoa gorda normalmente passa a vida inteira fazendo dieta. Tá? Isso não é brincadeira. Uma pessoa gorda passa a vida inteira fazendo dieta. Cada dieta que a gente faz, e normalmente, pelo menos quem é da minha época, sempre fez dietas extremamente restritivas, que você perdia peso rápido, mas aí ficava naquele efeito sanfona. O efeito sanfona, ele acontece exatamente porque quando você restringe muito, o seu corpo, ele começa a diminuir o metabolismo para estocar energia. Certo? Só que esse metabolismo, ele não volta depois. Então, quando você para a dieta, não importa se você tá comendo menos que antes, mas mais do que durante a dieta, você vai engordar. Porque você não está com seu metabolismo. Então, a obesidade, ela vem muito dessa brincadeira que a gente faz com o nosso metabolismo durante a vida inteira. Exatamente. E o fato que antigamente, até vou dizer assim, que a gente chamava de efeito sanfona, na verdade, existe um outro termo, é a recidiva da doença. Isso eu não sabia. Emagrece, não se chama mais, tanto que não se chama nem mais de reganho, principalmente as pessoas que fazem bariátrica. Antigamente se falava, porque fulano tem reganho, porque dá a impressão, o reganho é como se a pessoa fosse responsável pelo reganho. Não, a recidiva da doença é uma característica de uma doença progressiva. Tanto é que... a semântica importa muito na medicina, e não é frescura. Importa muito. Tanto é como a gente falou no início ali, quando eles falam um treinador e 30 gordos, você desumaniza aquelas pessoas. Elas deixam de ser pessoas, passam a ser gordas. Não, ninguém fala deficiente, ninguém mais fala, o deficiente, o aleijado. Não, a gente fala pessoa com deficiência. Por quê? Porque é a humanidade da pessoa que precede o adjetivo dela. Quando eles tratam ali do gordo, então, é o gordo. Não, são pessoas gordas, ou pessoas com obesidade, entende? Mas o objetivo do programa era realmente isso, trazer ali... o impacto. Exatamente. E a questão da recidiva da doença, que é a característica dessa doença, que é uma doença progressiva, que a pessoa emagrece, mas ela ela vai ter, como é uma doença multifatorial, vai ter que ter vários pilares a serem construídos para poder manter um controle da doença, para que a pessoa é uma pessoa que não vai ser magra naturalmente, nunca, como as pessoas que comem e são magras, mas é uma pessoa que vai conseguir ter uma qualidade de vida tendo uns pilares adequados para a manutenção desse controle. Sim. Só que é uma doença que em algum momento, às vezes algum pilar vai falhar, a doença volta. Não é culpa da pessoa. Então, gente, você que está assistindo aí, gente, você que é uma pessoa gorda, você não é um gordo, você é uma pessoa gorda. Gente, a culpa não é sua. Você não escolheu isso, a culpa não é sua, tá? Esquece o que esse cara falou. Gente, a fome é real, gente. Quando você é gordo, você tem fome. Sabe? Exatamente. E é que as pessoas acham que a pessoa fica gorda porque comeu. Não. A fome é um sintoma da doença obesidade. Sim. A pessoa não é gorda porque come. Ela come porque ela tem obesidade. É essa inversão da interpretação da ordem desses sintomas que faz com que... Gente, de novo, vocês não têm culpa. A culpa não é de vocês, tá? Sim. E nós duas estamos falando aqui com conhecimento de causa pessoal. Então... Conhecimento de causa, ou como aquela expressão que as pessoas gostam, lugar de fala. Por sermos pessoas gordas, estão em processo de tratamento da própria obesidade e tudo mais. E é importante dizer para vocês assim, gente, busquem ajuda, entende? Ninguém... e se não puder, acho que é muito importante também, às vezes nem todo mundo tem, né,
condição financeira de buscar ajuda em certos lugares. Eu acho que Uhum. tá melhorando as coisas. Acho que no mundo inteiro tá melhorando a coisa. O acesso a ajuda, né, pra obesidade, ela tá melhorando. Mas a gente sabe que ainda tem muito lugar que é difícil, tem muito médico que ainda, né, olha pra você. E meus médicos, eu nunca tive problema com colesterol, nunca tive problema com açúcar, com nada. O meu exame, ele é limpo. Redondinho, Toda limpo. vez que eu tinha o resultado do meu exame, a minha médica, nossa, tá até muito bom. Porque os próprios médicos já têm aquela noção de que só porque você é gordo, alguma coisa vai estar ruim. Só faltou ela falar assim, pra uma pessoa, pra uma gorda, seu exame está ótimo. E a minha médica, ela é super de boa, ela é super cabeça aberta. Tá? Então hoje ela já acostumou, ela já sabe que a única coisa no meu exame que costuma dar baixo é o ácido fólico, né, e o ferro, que é normal pra mim desde sempre, né? Mas o que é relacionado à obesidade, eu nunca tive problema, tá? Durante a gravidez, das minhas 2 gravidezes, eu fiz exame de diabetes, nada, deu super de boa. Então, assim, precisa ter uma mudança de mentalidade também. E caras como esse daí que fala que tem psicologia positiva no meu cu. Eles fazem exatamente o contrário. Exatamente. Então, assim, se você não tiver dinheiro, a melhor forma é se aceite como você é. É difícil, é muito difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de se olhar no espelho, Sim. tá? Mas siga pessoas que são gordas, pessoas que se mostram gordas, pessoas que se mostram de verdade em fotos, Instagram, etc, etc. Porque isso faz muita diferença. Você assistir pessoas que não são aquele padrão, você ver pessoas que não são aquele padrão, se vestindo muito bem, etc. Tendo uma certa autoestima, uma certa vontade de se arrumar com o corpo gordo, ajuda muito, porque Com certeza. ajuda muito a nossa cabeça, sabe? Porque às vezes a gente para de fazer certas coisas exatamente porque a gente tá gordo. Com certeza. Né? Eu vou tocar, Ju. Manda ver. Tô com medo. Manda ver. Tô contigo. Como é teu nome? É Paulo Veras. Prazer, Paulo Tudo bom? Guto. Prazer. Que bom que você tá aqui. O que é que você falar. acha desse tema? Ó, eu acho que é assim, vamos lá. Parte pelo princípio. Você é formado em educação física, né? E você foi uma criança. Sim. Então você é criança, você já foi gordo. Antes de você se tornar um profissional de educação física. Então você não escolheu, né? Primeiramente, quando nasceu, ser profissional de educação física. Então, por isso que eu falo que é uma escolha. Eu sou gordinho, peso 120 quilos. Então eu sou um cara feliz por eu estar gordo. Você entendeu? Eu escolhi, porque assim, eu já fui magro, engordei. Então a escolha é minha. Posso ir pra academia, malhar e emagrecer. Mas não, tô feliz assim, como eu estou Então hoje. tu concorda comigo que ser gordo é uma escolha. Não, uma escolha porque assim, a gente nasce, certo? Eu era magro e fiquei gordo. Então isso não vai interferir na minha vida particular, na minha vida social. Eu posso ser muito feliz. Então, do jeito que vai. eu sou. Não, mas a gente tá falando de felicidade. Em qual questão? É uma escolha. Mas vamos trazer Pessoal, felicidade pro tema também. Eu sou gordo Deixa eu hoje. parar aqui Tudo bem. rapidinho. Eu posso amanhã. Eu tô com um probleminha técnico. De novo. Enable. Kate, você sumiu aí da imagem, Kate. Katrina. Oh, meu Deus. Eu vou continuar aqui enquanto a Catarina não volta. Assim, gente, ó. O moço tá falando ali, ele tá concordando com esse coach, ele dizendo que, não, eu sou gordo, eu escolhi ser gordo. Gente, de novo, a obesidade, ninguém escolhe conscientemente a obesidade, ninguém escolhe. As pessoas se alimentam e a obesidade não é somente da questão da alimentação, tem todo como a gente explicou antes, é toda uma doença multifatorial, tem a parte genética, tem a parte comportamental, tem a parte ambiental e são vários fatores interligados que acabam levando a pessoa. Ninguém escolhe conscientemente passar por isso, ninguém. A pessoa vai ter essa tendência geneticamente ou por ambiente e tudo mais. E infelizmente quando esse moço vem ali e fala para ele, não, realmente eu escolhi ser magro, eu emagreci, depois eu engordei e tal, porque eu escolhi ser magro, não é assim que funciona. A pessoa, inclusive a pessoa quando tá num grau de obesidade, ela vai conseguir emagrecer, ela vai emagrecer até um certo ponto e ela pode achar, eu tô emagreci, não sou mais gorda. Não, ela vai continuar sendo uma pessoa gorda, mas uma pessoa gorda emagrecida, uma pessoa gorda com algum controle da doença, mas enquanto ela não tiver consciência, na verdade, de que ela tem uma doença,
ela vai estar suscetível à recidiva da doença, que não é o reganho que a gente chama mais, é recidiva, que é da doença voltar. E é o que a gente antigamente se chamava de efeito sanfona, né? Que a pessoa emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, e não se chama mais de efeito sanfona, porque isso implica, dá a sensação de que a pessoa é responsável por aquilo. E é uma pessoa que tem uma doença, assim como uma pessoa que teria diabetes, uma pessoa que teria hipertensão, uma pessoa que teria talvez uma doença imune, lúpus, ou doença de Crohn, enfim, qualquer coisa, as pessoas não têm controle sobre essa doença. Ela pode buscar caminhos para manter manter um controle, mas ela não vai conseguir se curar, e é importante que ela entenda que é uma doença e não é uma escolha, não se trata nunca de uma escolha. Gente, Kátia está pedindo aqui 1 minutinho e ela vai me tirar e a gente já volta. Até já. Estamos de volta e eu quase esqueci de desmutar o meu microfone. Ju? Voltamos, gente! Voltamos. Nossa, desculpa, eu não sei o que aconteceu. A pergunta que não quer calar. A quem interessa calar? Kat. A quem interessa calar a dissonância organizada? Nossa, Tá vendo só? Mexemos no vespeiro ali, ó. É isso que a gente gosta. Cutucar onça com a vara curta. Gente, que merda, hein? Mas enfim. Será que a outra Faz parte perdeu, será? Oi? A outra parte perdeu? Aquela que a gente tava falando já porque perdeu? o YouTube grava a live. Depois eu faço download e corto, entendeu? Fechou. Ainda bem. Porque, e assim, eu estou pagando aquela merda daquele Riverside. Mas enfim, eu acho que foi conflito com o OBS. Mas por enquanto tá funcionando aqui, a gente vai aqui, né? Vamos nos trancos e barrancos. Eu vou ter que voltar um pouquinho, porque na hora que deu o negócio eu parei. Mas posso fazer uma... Vamos voltar, Ju? Vamos. Pode ser? Eu tava mesmo falando, enquanto você não tava ali, você não me ouviu, eu tava falando desse tiozinho aí. Tá, não, eu vou voltar no tiozinho, então, porque agora eu presto atenção. Será que tem alguém na live? Você consegue ver se tem alguém na live? Porque se 4 pessoas. 4 pessoas. Tá, é nós e o teu irmão. O que importa é isso? Daqui a pouco as pessoas chegam de novo. Não, porque eu vou fazer corte também, por isso que aí eu faço o corte eu mesma depois, do jeito que eu venho fazendo. Sim, senhora. Uma hora eu aprendo a mexer nisso aqui. Aqui, cara, toda vez que eu tenho que instalar plugin, eu tenho que aprender a mexer no plugin, aí eu tenho que ajustar tudo. E aí, é assim, é fazer vídeo, cuidar das crianças, ou mexer no plugin e cuidar das crianças, entendeu? Os dois não dá. Entendi. Ou botar as crianças pra aprender a mexer no plugin. Se pá que eles aprendem mais rápido que eu. Apesar de que eu pra coisa técnica, né, tenho uns certificados aí na área. Ô, massa, que chique, não sabia disso aí, eu curti isso aí, curti, Fiz muito bem. faculdade, trabalhei na Accenture. Que chique, nossa, todas a garota do TI, a diva do TI, muito bem. Eu gosto bastante. Aí eu fiz um certificado pra tentar voltar em redes e segurança. Nossa, cybersecurity, muito bom. Eu amo a parte de cybersecurity, de rede, de troca de informação, sabe? Dos protocolos, tá? Eu amo, mas enfim. Eu não sou tão boa quanto o alemão aqui. Mas tá no caminho. Nossa, ele faz assim, ele monta circuito, assim, tipo, sabe? Ele monta placa. Sim. Microprocessador, assim, ele monta até a interface do usuário, sabe? Nossa, tudo isso, meu Deus. Ele faz de back-end a front-end, que chama, né? Dos dois. E aprendeu sozinho. Esses alemão tudo, hein? Meu Deus do céu. Pois é. Ó, vou botar então, vamos lá. Manda ver. Espero que dê pra ouvir. Como é teu nome? É Paulo Veras. Prazer, Paulo Sou um Guto. prazer. Que bom que você tá aqui. O que é que você acha desse tema? Ó, eu acho que é assim, vamos lá. Parte pro princípio. Você é formado em educação física, né? E você foi uma criança. Sim. Então você é criança, você já foi gordo. Antes de você se tornar um profissional de educação física. Então você não escolheu, né? Primeiramente, quando nasceu, ser profissional de educação física. Então, por isso que eu falo que é uma escolha. Eu sou gordinho, peso 120 quilos. Então eu sou um cara feliz por eu estar gordo. Você entendeu? Eu escolhi, porque assim, eu já fui magro, engordei. Então a escolha é minha. Posso ir pra academia, malhar e emagrecer. Mas não, tô feliz assim, como eu estou Então hoje. tu concorda comigo que ser gordo é uma escolha? É uma escolha porque assim, a gente nasce, certo? Eu era magro e fiquei gordo. Então isso não vai interferir na minha vida particular, na minha vida social. Eu posso, posso ser muito feliz. Então, do jeito vai. que eu sou.
Não, mas a gente tá falando de Em felicidade. qual questão? É uma escolha. Mas vamos trazer Você pode- felicidade pro tema também. Eu sou gordo hoje. Tudo bem. Eu posso amanhã... Pode. Tá. Tu devia estar aqui. Ah. Concordasse comigo? Não, é. Ou não, me ajudou. Posso falar uma coisa? Eu acho essa fala dele muito problemática. Essa fala é horrível. Horrível, coitado. E assim, é coisa que ele aprendeu, né? E acho que ele usa como uma defesa também, né? Mecanismo de sobrevivência, né? Que é algo que o mundo quer ouvir, que eu acho que foi até essa parte que não sei, deve ter ficado gravado lá na outra parte que a gente estava fazendo, que você, quando você estava ali off, a questão dele ficar repetindo que ele escolheu, eu estava falando que as pessoas não escolhem isso, ninguém vai escolher, eu quero escolher ter hipertensão, quero escolher ter diabetes, quero escolher ter lúpus, não, as pessoas não escolhem, e se tratando de doença, é uma doença que é algo além, que vem de toda aquela questão multifatorial, mas a fala dele representa exatamente essa questão de que é uma forma até de ser aceito, que as pessoas, na verdade, o mundo, infelizmente sendo gordofóbico do jeito que espera ouvir das pessoas gordas que elas digam exatamente isso, não, porque realmente eu escolhi, eu emagreço quando quero, ou não quero e tal, assim. Sim. E ele também coloca isso, por exemplo, sim, eu sou gordo mesmo, eu que escolhi, não me enche o saco. Porque Exatamente. aí ele também bloqueia. Sabe, você lembra o anão, né, do Game of Thrones? Sim. Ele tem uma fala, né? Tem no livro também, tanto no livro quanto na série, que ele fala, né? Quando você admite o que você é, as pessoas não têm o que falar de você. Alguma coisa nesse sentido, tá? Não é a frase exatamente, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas é nesse sentido, porque daí você desmonta a expectativa que a pessoa vai achar que ela vai, de repente, vai te acertar ali naquele ponto que seria frágil, mas se você já endereça aquilo de imediato, a pessoa vai falar o quê, então? Sim. Você tira o poder de bullying da pessoa, praticamente. Mas não significa que a pessoa seja bem resolvida com aquilo. Que ela seja de boa, ela antecipa, é como uma pessoa que faz piada de si mesma, ela antecipa uma situação, mas não significa que tá tudo bem, é porque é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência mesmo. Uhum. É isso. Ele... É pra evitar, né? Bom, enfim. Exatamente. Vamos lá. Me ajudou. Como é seu nome? Desculpa, eu não tenho o prazer de te cumprimentar. Não tenho prazer de me Gostei. Não tenho cumprimentar. prazer de te Não tem cumprimentar. problema. Antes O seu nome. Antes de me apresentar, eu preciso falar que a gente tá aqui, a gente foi convidado para falar sobre corpo livre. Quando a gente pensa sobre corpo livre, a gente primeiro tem que entender o que é um corpo que não é livre. Mas de onde você tirou a ideia do corpo livre? Na concepção de um corpo que não é livre, a gente pensa num corpo que é limitado. Certo. O que é um corpo que é limitado? Aquele que não funciona como deveria. Seu corpo é um corpo limitado. Todos nós. Assim como o meu corpo também é um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que é que tem a ver uma coisa com a Eu tô outra? te fazendo uma pergunta. Não, tu consegue? Não, eu também Sim, não. gente. Todos os corpos são limitados. Quando a gente fala de corpo livre, a gente tá falando sobre restrição, não Certo. sobre limitação. Certo. Alguém aqui conhece ele? Já ouviu falar dele? Sim. Já? Só você? Parece que nós não somos o seu público, parece que nós não somos o seu nicho. Mas a ideia é essa. Sim, isso é muito Se eu trouxesse bom. 30 pessoas que concordam, Gostei. Ele é muito, muito foda. Muito combativo, adorei ele. Ele de todos ali, ele é o que é o melhor no sentido assim de Ele sabe ser o que ele tá combativo. falando. Ele tem um entendimento social, um entendimento, né, do que é ser gordo. E ele sabe quem é esse coach. Você vai ver depois, ele sabe quem é esse coach. Ele Esse falou rapaz o nome fez a inteiro, lição de né? casa. É. E ele vai Fez a falar lição de casa, outras é. coisas também, que eu também pesquisei. Ele fala outras coisas também. Esse movimento Corpo Livre, né, me lembra muito, acho que agora eu não sei se foi essa pessoa, a Beta Bochá, que... Sim. Então, eu não sei se foi ela que começou o movimento ou não, mas eu gosto muito de assistir ela. Adoro, a Beta é maravilhosa. Me Beta é lembrou muito a espetacular. Beta, né? Porque ela que fala muito, né, disso. E hoje ela até fala assim, eu também, né? Ela também teve que se entender como gorda, mas não se deixar ficar num ponto que ela não conseguia mais se mexer, né? Então, Ela chegou a Beta é pesar foda. 200 e poucos 200 e quilos, pouco. ela comentou. E assim, e é uma coisa que as pessoas, elas criticam a questão do movimento corpo livre, a questão de autoaceitação. Eu acho que é bem importante a gente destacar o seguinte, não se trata de romantizar uma doença. Quando se fala de corpo livre, da aceitação, o que se quer como uma pessoa gorda, uma pessoa obesa?
que o nosso corpo seja aceito, que a gente tenha acesso à saúde, que a gente não seja visto apenas como um corpo, que a gente seja visto como uma pessoa e tudo mais. E é disso que se trata, não se trata de romantizar, é promover a obesidade, é romantizar a obesidade, nada disso. É simplesmente que as pessoas têm o direito de existir. O mundo sendo gordofóbico do jeito que é, a gente não se sente no direito de existir. Não, porque o mundo não existe cadeiras pra gente, não existe roupa pra gente, não existe o olhar médico, você vai estar com a unha encravada, a primeira coisa que o médico vai te falar, tem que emagrecer. Mas o meu problema é a unha, mas tem que emagrecer. Você tá com caspa, não, você tem que emagrecer. Tudo se torna obesidade. Agora é alimentação, né? Exatamente. Mas eu acho que também tem muito essa coisa de, né, ele tá falando da restrição, né? O gordo em si, quando você cresce, e olha assim, eu vou te falar uma coisa, eu não era gorda. Porém, assim, eu falando isso, um entendimento que eu tenho hoje do que eu era na minha adolescência, por exemplo. Porque eu achava que eu era muito maior do que eu era. Por quê? Eu sempre tive um corpo, uma estrutura corporal maior do que das outras pessoas. Mas eu não era gorda. Então, assim, por eu ter que usar calças de tamanhos maiores, né, etc. E eu olhando foto minha do meu aniversário de 16 anos, cara, você conseguia ver aqui os ossos tudo, ó. Era desse nível. E eu olhava no espelho e me via como gorda. Por quê? Simplesmente porque as roupas que serviam nos meus amigos não serviam em mim. E não era porque eu era gorda. Eu tenho uma estrutura de corpo mais larga, né? A gente tinha... É engraçado, você não é a primeira pessoa, a maioria principalmente das mulheres, a gente conversa, todas vão dizer que, nossa, quando eu olho as fotos do passado, nossa, eu me achava gorda. Eu também me achava gorda. Eu tinha... quando eu fui criança, quando eu tive 12 anos, eu cheguei aos 50 quilos, eu tinha 1,35 m. Que daí, no caso da idade de uma criança pequena, você ali tá gordinha. Mas aí eu cresci até 1,60 m e aquele peso ficou. Mas eu sempre me vi gorda, eu sempre me achava gorda. Aí quando eu olho essa foto, eu penso, gente, mas eu tinha 1,60 m, pesava 50 quilos, eu não era gorda. Se você for ver, se você tem um pouquinho mais de bunda, um pouquinho mais de peito, você já começa a achar que é, sabe? E eu sempre tive muito peito, muita bunda, mas eu não era gorda, sabe? Não. É muito engraçado. Exatamente. E não só isso, né? Chegou um ponto que eu comecei a me restringir tanto que a minha mãe chegou a me levar no endocrinologista pra me ajudar, pra dar um jeito, né? Que na época o endocrinologista era o coach de hoje, né? Era quem ajudava a emagrecer. Total. Né? E eu tinha, sei lá, com 15, 16 anos, eles começaram... Porque o índice de massa corpórea, né? O IMC, o meu sempre foi alto. Eu não tenho como ter o IMC baixo porque a minha estrutura, ela sempre vai dar o IMC alto. Eu tenho 1,72 m, mas eu tenho, como eu já falei, eu tenho uma estrutura muito larga. Então, ele calculou o IMC, você tá com sobrepeso, né? Não chegava a ser obesidade, mas sobrepeso. Sim. E me colocou no monte. Então, daquela época, eu já comecei a foder com o meu metabolismo. Total. Entendeu? Então, toda vez que eu parava, voltava muito mais rápido e muito mais do que antes, né? Então, assim, qualquer perda de peso que eu tenho hoje, ela não fica se eu não continuar restrita na alimentação para sempre. E eu decidi que eu não vou fazer isso mais, nunca mais, né? E essa bem a questão que eu tinha comentado, com a questão da recidiva da doença obesidade, né? Sim. Que, como você mencionou, a gente passou a vida inteira fazendo dieta. A vida inteira fazendo dieta restritiva. Isso aqui, ó. Totalmente. Fazer dieta, porque aí que acontece? Você faz a dieta e você vai ficar pensando o dia inteiro na comida, porque você vai ficar pensando na próxima hora que você pode comer, no que você pode comer, etc. Então você cria uma obsessão com a comida que é absurdo. E eu só parei de ter obsessão com a comida depois que eu falei, eu quero que se foda, eu não vou mais fazer dieta, sabe? Tem roupa pra mim? Tem, beleza. Não vou mais fazer dieta. E aí eu comecei a ficar no mesmo peso, não ganhava nem perdia. E isso que conseguiu me tirar, assim, antes eu tinha alguma coisa, eu tinha que comer. Porque eu tenho sorvete na geladeira, eu tenho que comer. Hoje, não. Hoje eu posso ter ali, se eu tiver vontade eu como, se eu não tiver eu não como inteiro mais. Antes eu comia muito, a não ser quando eu tô na minha pré-menstruação. Aí eu como um potinho inteiro.
Mas é tudo, né? É psicológico que você tira essa obsessão pela comida quando você, simplesmente pelo fato de você se restringir. Então, o que ele tá falando ali da restrição é tudo isso. É restrição de alimentação, é você ficar com medo de ir em algum lugar e comer e as pessoas ficarem te olhando. Então, às vezes você vai, você não come, ou você pede uma coisa que você não gosta só pra falar, ai, eu tô de dieta, ou não, tá tudo bem. Você vai entrar num ônibus, você fica todo assim, né? Porque você não quer atrapalhar outra pessoa. Exatamente. Então a gente fica com medo de atrapalhar os outros, o que é horrível isso. É a sensação completa de inadequação, né? A pessoa gorda nunca vai estar fazendo certo. Se ela vai no restaurante, se ela pede um bife, olha lá, ó, baleia tá comendo um bife. Você pede uma salada, ó, mas, ó, tá vendo? Tava fazendo dieta. Tipo, mesmo. Aí a pessoa vai Não, querer ir pra recebe academia. elogio quando tá fazendo dieta. Ah, precisa, boa. Nossa, Não mente. seu rosto é tão bonito. Ai, como eu odeio isso. Ou então a pessoa vai pra academia. O que esse gordo tá fazendo? Essa gorda tá fazendo na academia? Gente, mas a academia é pra atividade física também. É Nossa, pra cara. saúde. Academia E é o aí- pior lugar pra gordo. Você se sente tão mal na academia. Sim. Vou falar sobre isso depois. Porque vai ter uma Sim. parte que vocês vão falar da academia Beleza. também. Vou Eu, comentar assim, depois. faz muito tempo que eu não vou, né? Então não sei se alguma coisa mudou, mas eu sempre me senti muito, muito deslocada, assim, sabe? E assim, eu suo muito. Isso daí é uma coisa que eu tenho, assim, desde sempre. Eu suo absurdos. Então isso já me deixava muito mal, porque qualquer lugar que eu sentava, eu me olhava. Mas eu te digo assim, a academia é um lugar pra suar mesmo. E Mas vou o te falar uma gordo coisa assim, suando é diferente do magro suando. Tem Faz isso também. sentido. E tudo isso por quê? Porque é da gordofobia. Sim, Por isso, exato. quando as pessoas falam do corpo, é para a sociedade aceitar aquela pessoa que tá ali fazendo atividade física. O magro suando bix, ai que lindo, ela tá entregando treino, ela no pain, no gain, o gordo suando, ai é nojento. É a gordura saindo, nossa, que nojo, deve feder. Nossa, quando sabe, tipo, nossa, o cheiro, não sei o quê. E, cara, então qualquer coisinha, você se sente inadequado, não é, sabe, é uma das, acho que é uma das piores coisas, assim, pelo menos na O minha, gordo, a pessoa no gorda meu não tem- corpo de mulher branca, né, gorda, assim, a gordofobia pra mim até hoje foi o pior. Eu não posso me colocar em outras coisas. A parte de ser mulher tem muitos Totalmente. problemas, porém, É um acúmulo de preconceitos, de Sim. desvantagens, né, sociais, né? porém E a desse parte tipo. de ser mulher e o feminismo, ele é muito mais falado. Você tem uma restrição às pessoas que vão atacar você por ser mulher muito maior hoje. As pessoas que xingam, né? As pessoas que são machistas, as pessoas chamam a atenção delas. A pessoa que fala mal de um gordo é engraçada. E não só isso, a pessoa que fala mal do gordo, ela se vê como aquela que está falando mal do gordo, na verdade, quem está falando mal do gordo está fazendo um processo educativo, favor. talvez botar aquele gordo. Exatamente, que é o que eu vi nessa caixa de comentários desse vídeo, que tá o chorume Nossa. puro, envelhecido 500 anos, assim, ninguém teve empatia com as pessoas gordas desse debate, todo mundo, nossa, depois desse vídeo virei gordofóbico, tô indo pra academia amanhã, esses gordos aí não tem capacidade, é isso, todo mundo batendo palma pra esse treinador aí, Eu nem vou de ver os Taubaté. comentários, porque olha... Não recomendo. Não, olha, ai que raiva, cara. Preze pela sua saúde mental, pelo menos nisso. Não, porque olha, é foda. É foda. Eu ia falar alguma coisa, eu até esqueci. Mas enfim, vamos continuar, vai. Tá difícil. Vamos lá, toca lá, porque Gatilho. vai precisar. Ainda bem que a gente trabalhou, Avisa- né? Aviso de gatinho. Já vi muito, ó, o sermão, como é que é? Dr. Chad, né? Já vi muito magro fedido. Ele tinha um apelido de chorume. Ai, que sacanagem. É isso mesmo. Nem imaginei que ia vir esse termo. A Ju é ótima. Isso. Chorume. Doutor, é isso aí. Trabalhamos com a realidade dos fatos. Hoje, eu adoro as palavras que você tem, são tão engraçadas, mas eu nem me liguei nesse chorume. Ai, vamos lá, vai. Concordam comigo, a gente não teria um Sim, programa. tudo Agora vamos bem. fazer o seguinte, primeiro ponto.
Como é seu nome? Antes de me apresentar, eu quero te falar Mas entenda. que no momento em que todos nós aqui chegamos, antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde Então, isso? o nosso corpo, Como ele é seu vem nome, antes da querido? identidade. Como é o seu Eu vou nome? falar o seu nome. O meu nome eu tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de diz que terapia? você é especialista em psicologia? Você tem CRP? Ele quer uma terapia. Como é seu nome, irmão? Prazer, irmão. Meu Ai, nome que babaca! Debochando. Enfim. Mas é o que esse povo faz. Eles não têm argumento com o que ele fala, então ele vai debochar. Exatamente, É exatamente. isso. Ó, o Dr. Chad falou aqui, ó, trabalhava comigo esse piá, coitado. Sacanagem. Meu Deus. Tem gente que tem um odor mais forte mesmo, né? Sim. Mas, né, a gente fala muito da questão do... Às vezes o gordo sua muito, mas nem fede. Mas tem o preconceito, né? Total, o gordo vai ser sempre o fedido ali, Eu não o entendi fodido, por que eles fedido. tiraram o cara, porque ele tava mandando muito bem. Ah, mas aí porque ele foi combativo ali. Você vê que ele falou que nem vou cumprimentar e vai ter outra situação. Ele vai falar e não vai deixar nem o treinador falar. Já levantou, já falei o que tipo falar. Gosto desse menino ali, gostei dele. Agora, Sim, sim. Agora, o que eu falo, isso, eu não sei se é porque as pessoas que estão em volta, elas estão vendo a pessoa que é combativa, talvez, de É que, forma assim- errada. Porque, assim, a gordofobia, como a gente viu pelo primeiro cara, né? O gordo, às Uhum. vezes, é gordofóbico também. Sem saber. eu não vou nem dizer que é gordofóbico, mas assim, eu já te adianto como é que vai ser a dinâmica ali. As pessoas, elas vão estar numa situação assim que elas, na verdade, vão concordar com esse treinador e elas vão ver aquele momento ali, muitas elas não vão desenvolver o tema, elas vão usar aquele espaço ali para desabafar, para falar da sua própria situação, da sua própria vulnerabilidade. E E ele não E tava esse- falando de vulnerabilidade, né? não, e o treino, exatamente, é isso, é o tipo da pessoa gorda que incomoda, porque ele tá ali, tá mandando esse treinador se foder, porque o cara Ele não tá o ali cara pra ser é um- aceito pelo treinador. Os outros exatamente, são, ele tá provavelmente. desmascarando o treinador, e os outros estão numa situação, tipo, de me aceita, então eu vou aceitar tudo que você tá falando, treinador, porque eu quero que você me aceite, entendeu? E é foda, né? Porque a gente sabe muito bem esse lugar, né? Totalmente. O Dr. Chad falou, é o próprio público ali que levanta a mão e pede. Então, mas foi isso que eu falei mesmo. Exatamente. O próprio público que Exatamente. tirou ele, eu não entendi por quê. Porque realmente ele tava indo muito bem, né? Uhum. Mas vamos lá. Olha lá. é Hulk, pra me Prazer, chamar de Hulk. Hulk. Tu já foi no... Aqueles Aqueles caras. caras, eu vi, Já. velho. Foi irado. Vai, fala. Então, sobre o tema, ser gordo é uma escolha, eu não Tá. concordo. Por quê? Fala. Porque eu não sei cientificamente, Tá bom. mas é o que eu ouço desde Tá bom. da infância. Eu tenho tendência em engordar, porque minha Certo. irmã é gorda, o meu pai era gordo, minha mãe é um pouco gordinha, inclusive ela foi também, apareceu já em outros canais, enfim. Então, não é uma escolha eu ser gordo. Certo. Eu tenho, o meu corpo, ele já, tipo assim, ele já tem uma parada pra engordar. Se eu parar de ir pra academia, eu emagreci 30 quilos com o jiu-jitsu. Tá. Jiu-jitsu salvou minha vida. Inclusive, o Osso. esporte salva, osso. O jiu-jitsu salvou minha vida. Eu fui no médico, o médico virou pra mim e falou assim: você vai morrer antes do seu pai, se você não emagrecer. Eu tava mais gordo que isso. Fui pro jiu-jitsu, emagreci. Tive uns problemas psicológicos, Certo. não consegui voltar. Certo. Não tenho mais motivação pra levantar da cama e comecei a beber muito, engordei por conta disso. Então, ser gordo pra mim não é uma escolha. Legal. O meu psicológico, ele não consegue se Deixa adaptar. agora, se você me permitir uma visão Claro. diferente e trazendo um pouco de ciência, porque é a minha base de análise. Porque senão vai ficar a minha opinião contra a tua e azul é bonito, não é, e ferrou. Concorda? Tá lindo, beijão. Não, é nóis. Existem dois Desculpa, ele falou que ciência é a base de análise dele. Eu não tô É, querendo cê- ouvir, eu parei porque eu falei assim, lá vem, lá vem. Você vai ver a ciência dele, ela vai ficar pior, essa ciência vai ficar muito pior. É, mas é o que eu já estou esperando, né? Eu não sei se o público tá entendendo que a gente conhece, que a gente que já passou por isso, provavelmente tudo que ele falou ali a gente já ouviu antes. E a gente sabe o quanto que é balela, né? Tô me sentindo velha de ter falado balela. Vai ficar pior, a ciência dele vai ficar pior. Não dou A spoilers, Ju mas já vai tá ficar me muito preparando. pior. Vai ficar pior, vai lá, toca, deixa eu tocar. Toca, vai. tipos de obesidade. Tem a obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. O que é isso? A mesogênica é aquela que depende exclusivamente do caráter genético. Sabe quantos por cento da população que é obesa é exclusivamente pela genética? Menos de 5%. Eu posso Quais dar são? esse Não, cinco. total, você pode estar nesse 5. Qual é o tipo de obesidade que é a poligênica? Aquela que vem a genética, o ambiente e os comportamentos. Pelo que você está me dizendo, você não tem a mesogênica. Porque você consegue emagrecer quando você quer. E tudo que você disse que te fez engordar foram seus... Que? É, Ele tá dizendo que quem tem obesidade genética não consegue emagrecer?
É isso mesmo que você ouviu. É. Você não ouviu errado. Eu tô assim, sem palavra. Desver, desouvir. Você Eu precisa vou ter. fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Misogênica e poligênica, né, que ele falou. Porque basicamente ele está dizendo que os 5% lá são as pessoas obesas genéticas, o restante é obeso porque é sem vergonha. Porque come até o cu fazer bico. Ainda bem que a sua live não é para criança, esses vídeos não são para crianças e não vai perder monetização. Porque é isso basicamente que esse cara vai falar. Que é obeso, é sem vergonha, porque come demais. Já vou adiantar, pequeno spoiler, um pré-spoiler de uma coisa que ele vai falar numa das afirmações bombásticas dele, né? E é isso. Deixa eu ver aqui. Olha, a gente tem um advogado do diabo aqui agora, aqui na É o nossa live. Yuri. Oi, Yuri. A gente boa você pra conhece? caramba. A gente Ai, de vez que em bom. quando troca informação. Advogado do diabo. Ó, advogado do diabo, advogado do diabo, Dr. Shed também está na live, tá? Ali tá no Tem live. dois advogados. A gente quer fazer Nossa, live, a gente quer porque fazer a gente debate, gosta. essas coisas. Não, e sabe por quê? Assim, ó, são os nossos advogados, porque a gente gosta de saúde jurídica em primeiro lugar. Só os gravatas. É isso aí, Dr. Shed, é isso aí mesmo. Porque a gente gosta de saúde jurídica. Quero que venha aí, mamãe, falei, vou te processar, amiga. Aqui, ó. Eu estou de férias, mas os meus advogados, não. Que... Ah. Pronto. Já descobri aqui que ele já tá falando merda de cara. Uma pesquisadinha Total. no Google aqui, ó. Mesogênico não existe cientificamente. Oh, meu A Deus! palavra mesogênica não existe cientificamente e a palavra poligênica, ela não significa que é sobre gordo. A palavra poligênica é uma característica que é determinada por mais de um gene, por isso que ela é Vários gênica, genes. Vários né? genes. Foi isso que ele falou, né? né? Mesogênico, é isso que ele falou mesmo? Eu coloquei o Exatamente. termo certo? Não, ele falou mesogênico, exatamente. Mesogênico, ele falou... é. Exatamente. Então, aí tá até falando aqui, ó, que tem muita gente do mundo fitness utiliza este termo de forma errada, Uhum. distorcida para vender soluções fáceis. Depois eu coloco clássico, o link. né? Um Depois clássico. eu coloco o link. Ou seja, sabe o que eu falei? Eu já ouvi esse termo poligênico antes. Uhum. Quando eu tava estudando alguma coisa, mas eu não tava lembrando de onde vinha. E agora fez sentido. Realmente, tipo, por exemplo, a cor da sua pele, ela é poligênica, porque ela é determinada por mais de um gene, mais de um fator. Então, são várias Sim. coisas, né, que determinam isso. Algumas doenças são poligênicas, né? Mas o risco da obesidade é poligênico. Ele não Entendi. sabe? Então ele está falando merda, muita merda, e é isso que vai pra corte, sim, porque este Ele é poliglota. babaca precisa parar de falar besteira. E parece que não é só ele, parece que é uma coisa que é bem divulgada no mundo fitness, óbvio. Esse é o clássico poliglota. Fala português e muita merda. É isso. É isso que eu adoro desbancar esses babacas. Quando é coach, pra mim, eu já... Ainda mais esses... Enfim... Ai! Tá, vamos lá, volta. Eu falei, não é possível que existe alguma coisa como uma pessoa que não consegue emagrecer porque tem uma genética que não consegue emagrecer. Não faz sentido. Tipo assim, é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, É exatamente. absurda. Nossa. Os comportamentos. E tudo bem que, pô, você passou por um momento difícil. O que o seu irmão falou aqui, ó? Só os gravata. Eu não entendi. O que significa? Só os gravatas porque os advogados usam gravata, né? Então só os gravatas, só tem advogado na nossa live ali. Entendi. O nosso departamento jurídico está em peso ali, é isso. Vamos lá.
Você teve problemas psicológicos e, querendo ou não, a gente foge. E geralmente, sabe pra onde a gente foge, Hulk? Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Tudo que deixa a gente completamente apático, mentalmente falando. E querendo ou não, aqui no córtex pré-frontal, uma região aqui do nosso cérebro, atua um neurotransmissor chamado dopamina. É aquele neurotransmissor que dá vontade de fazer as coisas, Eu do não consigo querer controlar fazer. isso. Não aguentei. Não Meus aguentei, olhos, não desver, aguentei. desver. O negócio é tóxico, minha filha. É Meu tóxico. Deus. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Trago mais notícias, minha linda. É só o começo. Infelizmente. Caramba! Só voltar aqui Churume. rapidinho. Deixa eu ver isso aqui de novo. Porque senão vai ficar minha opinião contra a tua e azul é bonito, não é, e ferrou. Concorda? Lindo, beijão. Não, é nóis. Existem dois tipos de obesidade. Tem a obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. O que é isso? A mesogênica é aquela que depende exclusivamente do caráter genético. Sabe quantos por cento da população que é obesa é exclusivamente pela genética? Menos de 5%. Eu posso Quais dar são... Eles colocaram um negócio aqui, ó. A condição rara é chamada de obesidade monogênica e estima-se que ela é atingida de até 5% das pessoas com a doença. Ela é causada por mutações de gene único que levam o corpo a alterações que favorecem muito o ganho de peso, além de outras complicações relacionadas ao funcionamento do organismo. Ou seja, é uma condição do funcionamento do organismo que favorecem o ganho de peso, ou seja, não é que a pessoa não consegue emagrecer e é monogênica, não é mesogênica. Deixa eu só ver aqui. Exatamente. Mas ele falou que estudou em Yale, Harvard, whatever. É bem isso. Então, ó, Pra um monogênica especialista- é o oposto de poligênica, ou seja, é determinada por um único gene, né? Então, peraí, tô só descendo que é um texto grande aqui, peraí. O Dr. Cher tá mandando uma coisa aqui pra mim, acho que ele tá fazendo verificação de fatos também. A obesidade poligênica, ela são muitos fatores, né? São muitos genes e o ambiente. E a monogênica, ela existe, mas ela é extremamente rara. Dependendo de alguns lugares, é de 2 a 3%. Uhum. Tá. É que é muita coisa aqui escrita nesse texto que eu achei que e é uma doença rara. Tá, então assim, ó, peraí. Eu peguei um texto científico aqui, gente, calma aí que eu não sou tão boa nessas coisas. Então, tá, ela é raríssima. São mutações no gene MC4R da leptina. Então, é o receptor de leptina. Não tem nada a ver com dopamina. Pode ser que interfira, mas não tem nada a ver. Bom, pelo menos até agora. Pessoas com esse tipo de mutação têm dificuldade quase absoluta de controlar o apetite ou de regular gasto energético, independente da dieta. Muitas vezes aparece já na infância. A fome é insaciável. Como é doença genética rara, nesses casos existem tratamentos específicos como terapia de reposição de leptina. Ou seja, é uma doença com um problema com neurotransmissor aí, né? Exato. Mas é que a gente vai retornando ao início. É uma doença, não E é a uma obesidade, escolha. ela pode ser causada por vários problemas. Quem não tem, por exemplo, a pessoa com TDAH, muitas vezes, que não tem o funcionamento correto dos receptores dopaminérgicos, você também, às vezes, procura dopamina na comida. Não é o caso, até onde eu entendi aqui, que eu li muito rápido, também posso estar errada, não é o caso dessa doença monogênica. A monogênica é um outro, né, receptor. Exatamente. Enfim, e às vezes, por exemplo, a pessoa que tem um TDAH, que tem problema com o receptor de dopamina, você pode ou procurar dopamina em álcool, em comida, em várias coisas, mas... Exatamente. Deixa eu tocar. O Dr. Chad mandou ali um link pra gente ali da monogênica, patogênica, Tá, eu não posso poligênica. abrir muita coisa, senão a tela Não sai. tem problema. Não Eu queremos abro ser depois. silenciados. Manda ver. Deixa eu tocar o negócio aí pra gente ver o que Tá. esse energúmeno vai continuar falando. Eu tô com uma raiva.
Não, total, você pode estar nesse 5. Qual é o tipo de obesidade? Que é a poligênica, é aquela que vem a genética, o ambiente e os comportamentos. Pelo que você tá me dizendo, você não tem a mesogênica. Porque você consegue emagrecer quando você quer. E tudo que você disse que te fez engordar foram os seus comportamentos. E tudo bem que, pô, você passou por um momento difícil, você teve problemas psicológicos e querendo ou não, a gente foge. E geralmente, sabe pra onde a gente foge, Hulk? Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Tudo que deixa a gente completamente apático mentalmente falando. E querendo ou não, aqui no córtex pré-frontal, uma região aqui do nosso cérebro, atua um neurotransmissor chamado dopamina. É aquele neurotransmissor que dá vontade de fazer as coisas, E eu do não consigo querer controlar fazer. isso também, né? Certo? Você consegue controlar com bons comportamentos. É porque daí, quando Aí ele ele fala pode isso, vender o curso babaca dele. bingo! Não é só o curso, você vai ver que ele tem toda uma plataforma, mas eu vou aguardar o momento, o golden moment, o momento de ouro que você vai ver o logo do Ele tá ignorando tantos fatores quando ele fala isso. tudo, mas ele é um Tantos expert, ele é um fatores. expert em obesidade, mas Ele é expert em falar merda. É um outro metaforando, né? Ele é um metaforando da perda de peso. total. Nossa, gente. Porque qual é a ideia? Desver. Quando eu vou lá e como uma pizza, o córtex pré-frontal ele também é afetado por álcool, açúcar e gordura. Quando eu como uma pizza, aquela bomba de açúcar e caloria atua no meu córtex pré-frontal e diz, pô, tô feliz. Então eu crio uma ilusão de que aquilo ali tá me dando um conforto e de fato tá naquele momento. Mas a médio e longo prazo vai virar como uma droga, você precisa de cada vez mais. Eu tenho certeza que eu não sei E não é uma escolha minha acontecer isso. É Por isso que ser gordo então, não é uma escolha. qual é a ideia? A partir de agora, você não tinha essa informação, concorda? Aham. A partir de agora você sabe que é uma escolha. Você pode não comer, Mas por até- mais difícil que seja. Mas aí eu vou ter que fazer um tratamento psicológico. E é uma escolha sua fazer ou não. Não, sei, mas, Então, mas isso escolha. eu tenho condição? Então não é uma escolha Mas minha ser veja, gordo. mas veja, você pode não ter o melhor psiquiatra, Ah. mas você pode ir no YouTube, você pode pesquisar outras coisas e você fazer o melhor. Ele tá falando pro cara fazer tratamento psiquiátrico no YouTube. Só faltou, eu achei isso que fez o Breno falou do chat GPT, vai fazer terapia com o chat GPT. Ele mandou ir pro YouTube, procura o meu tutorial lá, como, é isso. Esse cara Gente, tem... eu não achei que fosse tão trash. Nossa, gente. É assim, esse cara aí, ele vem do lixão da internet. É o necrochorume. Nossa, Necrochorume cara. passando pela sua tela. O coração meu tá filho. assim, ó, de raiva, que eu já quero pegar ele pelo pescoço. Eu não deixava nem ele falar. Igual o outro cara, né? Que já virei fã. do Mocinho cara- lá, não. do dia- Mocinho lá foi colorida, massa. de blusa colorida. Vamos lá. Que você pode com as condições que você tem. Mas você não concorda comigo que uma vida de estudo, de trabalho, de filho, de Irmão, mulher... o que eu concordo contigo é que é difícil pra cacete. Então não é uma escolha. É claro que é. Ué, como assim? É a Isso mesma difícil pra coisa. caramba. Mas, oxente, porque é difícil não é uma escolha? Mas É uma a- escolha muito difícil. Mas acaba sendo mais complicado Concordo. porque Só falta ele falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas. junta tudo isso Tô que com falou. você, tô com você. É muito. O que você faz enquanto os outros dormem? O que você faz à meia-noite às 6? Essa falta ele Pois falar é. isso. Treine, faça dieta, banho frio, banho Por que gelado. você acha que a Deixa eu- obesidade é tão grande, principalmente com as mulheres, né? Que depois de ter filhos ainda, né? Porque depois de ter filhos, você não tem tempo nem, filha, nem pra cagar. Arruma quem. É. Porque ele vai, porque eles Pois é, falam porque que todo quem mundo tem faz, quem não família, todo mundo pode pagar creche. porque daí vem o clichê clássico. Não, porque quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. É isso que daqui a pouco ele vai falar também, quase nessas entrelinhas. É bem a Deixa eu cara. tocar. É bem a cara, eu não tô dando nada. Gente, eu tô no vape aqui igual uma desgraça, porque eu tô muito puta. Muito mais complicado. Talvez você tenha uma vida muito mais difícil, que exija muito mais de você do que de outra pessoa. Mas ainda assim é uma escolha. É isso, mas e também, o que acontece? Eu busco a escolha, eu vou pra academia e é um ambiente que eu não me sinto confortável. E o Gil, Porque pô? as pessoas como... Muito bom, muito bom. Porque pessoas como você me olham estranho na academia. Mas como eu não, irmão. Não, como você, Cara. ele é fisiculturista, não sei o quê, me olham estranho na academia. E tenho certeza que a maioria aqui concorda. Mas aí você tá. Pô, mas tem gente escrota no mundo, cara. Então, mas é muito mais difícil pra gente. Então não é uma escolha ser gordo. Ah, eu sou gordo, quero vamos ser lá, gordo. vamos lá. Tudo Vamos mais supor o difícil pra seguinte, gente. vamos supor o seguinte. Falou o padrão, que nunca sofreu preconceito na vida pode. de homem, Exato. homem branco, hétero, né? Padrão. Vai tomar no seu cu. Você não sabe Te o que esse cara fode aí, passa. meu irmão. Te Não. fode aí. Ai, o pessoal olha feio pra você, foda-se, vai pra academia. Puta que Aguente. raiva.
Pra pegar o remédio que tu precisa, tu tem que encarar essa gente escrota. É uma escolha ou não encarar? Não entendi, desculpa. Pra pegar o remédio que tu precisa pra se salvar, tu tem que passar por esse processo de encarar essa galera escrota. Sim. É uma escolha encarar ou não. É uma escolha trocar de academia. É uma escolha treinar em casa. Você não treina em casa com o peso do seu próprio Mas corpo. é muito mais fácil falar assim quando você não tem predisposição não, pra veja ser só, gordo. eu estou te dando opções e pra cada opção que eu dei pra salvar a tua vida, tu colocou uma dificuldade a mais. Sabe o que é isso? Tô vivo. Eu sei, mas isso é outra coisa também cientificamente falando. O seu sistema de recompensa já está desajustado. É mais fácil, concorde comigo, eu pedir demissão do que continuar no emprego. É mais fácil eu dizer que pra mim é continuar do jeito que eu tô do que... Ele falou que é mais fácil pedir demissão do que conseguir um emprego. Falou. Realmente, falou. esse cara é completamente desconectado da realidade. Ele falou, ele falou Total. isso mesmo. que- E me entregar um pouco mais. Eu não tô dizendo, irmão, que é fácil. Eu tô dizendo que pode ser feito. Eu não me entrego, mas as barreiras que vão aparecendo na minha, e acredito que na vida da maioria aqui, não deixam a gente chegar lá com mais facilidade. Concordo plenamente. Entendeu? Concordo Com mais plenamente. facilidade. Concordo plenamente. Agora vamos lá. Dentro dessa falta de facilidades, qual o seu grau de contribuição nisso? Eu vou pra... Opa. Nossa, ainda bem, porque eu tava já... Você já estava surtando. Como é teu nome? Fernando. Tô lá com Fernando. esse cara. Bom, discordo hoje de você, eu tô- porque... Tá, por quê? Primeiramente, quando eu não tô gordo, eu tô inchado. Tudo que eu como, me incha. Sabe como é que a gente chama isso? Dentro do campo médico? É foda, porque o gordo acostumou a fazer piada consigo mesmo, né? Mas aquela coisa que a gente falou de endereçar o tema já de pronto pra evitar, pra neutralizar a piadinha. Sim. Mas mecanismo de sobrevivência que a gente É, entende. total. Se você parar pra ver, veja só, eu vou descrever o seu rosto, posso? Pode. Ele está inchado, ele está inflamado, ele está avermelhado E a e ele está culpa é da oleoso, gordura. concorda? A gente chama esse cara de cardiopata. Você tá todo vermelho. Não, eu tô bronzeado. É diferente. Só o rosto e o pescoço, né? É diferente. Só o rosto e o Peço pescoço. perdão. Se ele vê eu com essa bochecha rosa minha aqui, que eu tenho desde sempre, né? Que tem essa cara vermelha aqui. Detalhe, Aí, ó. e gorda, ele vai falar, nossa, tá com problema cardíaco. Aí eu vou, faço todos os Vamos exames, tá até- perfeito. Ó, vamos até falar ali, ó. Esse ali, um micro exercício ilegal da profissão, porque ele diagnosticou medicamente o cara, dizendo que o cara é um cardiopata. Ele não é médico. Ele não é médico, ele é formado em educação física. Mas já diagnosticou o cara como cardiopata. Esse é o treinador. E outra, se eu sentasse ali na frente desse cara, eu ia estar tão puta da vida, tão nervosa, que o meu rosto ia estar parecendo tomate. Ah, já só por ele, isso. ele já ia fazer a gente diagnosticar com 30, Só- 200 mil nossa. coisas. Aff, Maria. Gente, quando eu tô pra ficar menstruada, a minha cara fica tão inchada que você consegue ver uma veia que eu tenho aqui, ó, de olheira. Uhum. Aí é gordura? Porque aí também tem aquela coisa de falar assim, porque seu organismo já está obstruído pelas toxinas das coisas que você come. Você já ouviu essa? Ai, porque daí isso aí as pessoas usam pra vender semanas detox. Sim, Ai, por que fazer um detox, detox? A gente tem um negócio que faz detox no corpo chamado fígado, então a gente não precisa fazer semana de detox. Porque Exatamente. Não mas- precisa torar o fígado, mas também, né? eu sei de uma pessoa na internet que faz uma grana vendendo a tal da semana detox. Eu posso te contar nos Depois você me bastidores. conta. É, Tem tanta gente. Vamos lá. Vamos lá, toca aí. Tô Deixa eu bronzeado. tocar. Entende? O que é que isso quer dizer? Não necessariamente eu tenho que estar imenso pra gerar comorbidades. O meu corpo, ele começa a se inflamar. Quem é obeso aqui, Inflamar, antes ah de lá. ser obeso, tava com sobrepeso. Antes de estar com sobrepeso, foi gordinho. Eu nasci gordo. Isso foi então, aumentando. Tipo, eu nasci inchado, então. Já. Pode ser uma característica genética sua. Não, mas eu sou o único da família gordo. Você pode ter sido adotado, tá sabendo Pode agora? Não sei. Ai, meu Eu Deus. nasci gordo, Eu não sempre estava foi lá. assim. Eu não tô conseguindo parar de parar essa porra. Eu preciso tentar. Essa coisa de falar que, tá, vai, vamos lá. Eu não sei, mas eu... Mas me fala por que você discorda sobre ser uma escolha. Porque, tipo, o meu corpo, o corpo de qualquer um aqui, não é a mesma coisa. Me diz Se a uma gente fazer uma coisa. corrida, nós dois agora, você com o Me seu conta. corpo e eu com o meu corpo... perco. Odeio correr. Então, Mas me conta uma coisa. Me fala como é uma rotina alimentar do teu dia normal. O que é que tu come no café da manhã? Não minta, não. Eu gosto de refrigerante. Não. Tomo refrigerante de manhã, Tá de tarde, bom. de noite. Eu não bebo Então muita isso é água. uma escolha ou não? Não gosto de suco. Eu Mas gosto a de vida é sobre refrigerante. fazer o que gosta ou sobre fazer o que tem que ser feito pra ser uma pessoa Eu acho melhor? que a vida você tem que fazer o que você gosta. Então, tipo E fim assim... de papo. Exatamente. Mas você vive muito filme da Disney, meu amigo. A vida é fazer o que gosta? Sim. Não, a nossa obrigação aqui somos sermos pessoas melhores. E se der pra ser feliz, incrível. Mas então, se é uma pessoa melhor, é... Ele falou isso? Falou. Foi exatamente isso Viva que em você ouviu. função do seu corpo, mas não seja feliz. Vai tomar no cu. É Aí você esse- morre e fez o quê? Ai, caralho. É isso que esse Respeitar os outros destino- corpos que Mas tem eu corpo. respeito os outros corpos. Quando foi que você me viu desrespeitar um corpo? Me diga. Não, só me diga quando. Agora há pouco você fez isso. Quando? Quando eu descrevi o seu corpo? Mas você disse, eu tô inchado, eu Não, sou mas gordo. beleza. Não, tô falando nas suas redes sociais. Você acabou de postar um vídeo. Falando o quê? Você...
Antigordo. Antigordo? Onde você viu isso, antigordo? Essa minha camisa aqui? Ô, coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Um símbolo. Você sabe Olha o que é a isso aqui? camiseta. Agora Isso aqui é o vamos. maior Olha, proibido, olha, já. Não, vou te falar agora o que é isso aqui. Agora que eu vi o símbolo. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. você tem como Rodrigo. dar. Isso aqui Tem que é o dar maior um. movimento. Não Eu tem não como vou dar um conseguir zoom. dar zoom, não. Mas olha esse símbolo. Ele é um gordo Com uma um placa X. de proibido. Uma placa de É, não proibido. consigo. Exatamente isso. Não consigo. Vai dar ruim. Ou de repente você entra na página. Foda-se, a gente Não, mostrar dá a pra página ver, dele. sabe? Não vou ficar Ele tem- dando ibope pra essa merda ele- também. Mas, minha filha, ele tem 3 milhões de É, ele seguidores. já tem não ibope, dão- né? Ele já tem o Ibope que chega, mas assim, a página dele se chama Anti-Obesity. E nem para fazer em português ele fez, é Anti-Obesity. Eu vou mostrar aqui na minha tela, que eu abro para você. É eu porque ele fez mostro. faculdade em Yale. Porque ele é formado em Yale. Aqui, ó. Como é que chama? Aqui, ó. sei Esse, o que, aqui, ó, o link. símbolo dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Aff, Maria. Aí a gente fala de semiótica, a gente fala de símbolos Exato. de signos. Esse símbolo vermelho, esse círculo vermelho com uma faixa diagonal, diagonal ali, é um signo que em qualquer lugar as pessoas entendem como proibido. Então, Exato. tudo que tiver dentro daquele símbolo, as pessoas sabem que é proibido. Aí o que ele põe? Ele põe o corpo de uma mulher, que é o signo de uma mulher gorda. Então, é o símbolo, é proibido a mulher gorda, porque você não está vendo um homem gordo, ele é proibido uma mulher gorda. É o Isso grupo aqui mais não é fácil dele vender a solução dele, né? exatamente, porque o homem gordo, mesmo o homem sendo gordo, apesar de existir o preconceito, mas um homem gordo tem muito mais aceitação social do que a mulher gorda. Total. Isso é claro. Sim. Tanto é Ele que é o engraçadinho da turma, a mulher nem isso é. exatamente, Não ela é que nunca isso seja legal, mas a mulher nem isso é. E o homem gordo, ele vai ter sempre a questão do charme, de ser bonachão. A mulher gorda não. Então, o homem gordo, ele é aceitável, ele é, digamos assim, até mais tolerado que a mulher gorda. Então, e por isso que existe toda uma indústria, uma pressão estética em cima da mulher. Que é inclusive para enlouquecer as mulheres, para que elas fiquem o tempo todo obcecadas. E a gente não está falando nem da questão do emagrecimento, no sentido De de beleza em geral, tratamento, né? do tratamento da obesidade. Não é disso que eu estou falando. É do estabelecimento de um padrão estético inatingível. Impossível. Uma mulher branca, loira, magérrima, que não estamos falando de uma pessoa com proporções ali dentro de um padrão de saúde. Não, uma pessoa magra, que é aquela coisa sempre inalcançável. E é para atingir a mulher. Então ele põe um símbolo, essa é a logo dele. É proibido a mulher gorda. Ele não pode falar isso aqui é anti-obesidade. Ninguém vai fazer anti-hipertensão, proibida hipertensão, proibida diabetes. Porque o símbolo que ele usou, essa logo, é isso, é o proibido. É a proibição do quê? É a proibição daquilo que está De uma naquele pessoa em segmento si, né? de De um existir. corpo. Ela é proibida de existir. Então, quando as pessoas gordas nesse debate se revoltam, eu estou completamente do lado delas, porque é exatamente por isso. Porque quando ele põe esse eu estou lutando contra a obesidade. Não, ele está querendo que as pessoas deixem de existir. Que é outra Na história. verdade, ele quer dinheiro, né? Com Eu certeza. sou muito, eu sou muito mais filha da puta nesse sentido. Ele tá não certo tá nem você. aí, ele tá pouco se fudendo se as pessoas emagrecem ou não. É que ele achou um nicho que dá dinheiro, muito dinheiro, de forma fácil, em que ele pode culpar as pessoas e que é um nicho que não vai acabar, porque a pessoa perde peso, mas vai voltar. Porque é a doença que tem recidiva, então ele vai estar sempre nesse ciclo, mas alimentado por ele mesmo, no sentido da pessoa que escolhe, porque vendendo a ideia de que a pessoa escolhe ser gorda, que a pessoa tem que fazer o que tem que ser feito, ela escolhe ser gorda, nunca tratando como a obesidade como doença. E aí você olha na página dele, tem um monte de fotos geradas por as fotos horríveis. Aí a repórter, como você ficou tão gorda? Eu não estou gorda, eu estou só com retenção de líquido. Tudo tirando sarro de mulher gorda. E só mulher gorda, você não vê ele entrevistando homem gordo. Aí tem uma É aqui. aquele negócio, né? O homem, ele ama o homem, né? Exatamente. Aí tem aqui, qual é o homem do seu... A repórter pergunta para a mulher gorda, qual é o homem dos seus sonhos? Eu sonho com uma coxinha sem calorias. Gente, é um deboche em cima da pessoa gorda que não tem precedentes. E esse é um cara que vai vender o infoproduto dele, vai vender o negócio contra a obesidade para que as pessoas deixem de existir. Enfim,
vivam só pra isso, né? Como se fosse um tratamento de zumbi, porque as pessoas realmente não vão ser felizes, elas vão viver em função disso. Que não traz, desculpa, gente, dieta, essas coisas não traz felicidade pra ninguém. Não Exatamente. traz. É pros outros, é pra você se mostrar pros outros. Você mesmo, né? Eu hoje tô muito bem com o meu corpo gordo. Eu estou num tratamento, mas por outros motivos. Eu estou num ponto em que a gente vai ficando mais velho e algumas partes da mobilidade começam a diminuir, mas eu não estou fazendo tratamento para ficar magra. Eu estou fazendo tratamento para chegar num ponto em que eu não sinta mais dores no joelho e em que eu consiga fazer certas coisas, né, sem precisar ficar fazendo muito esforço. Por exemplo, amarrar o sapato, cortar a unha do pé, que é básico. Exatamente. E são questões, não é nem a questão, você não vai virar uma Gisele Bündchen, o objetivo nem é esse. O objetivo não é nem esse, mas a gente ter a perda de peso no sentido de voltar a ter qualidade de vida, vou ter mobilidade, diminuir dor e tudo mais. Foi o objetivo quando eu fiz a minha cirurgia também. Para quem não sabe, eu contando aí, né? Eu fiz a bariátrica em abril. E depois de um longo processo de preparação e tudo mais, não foi uma decisão de ontem para hoje, e com Tem muita, todo o processo, né? Pós, inclusive pré. preparatório, diria, principalmente. Eu vou dizer, insisto na questão da obesidade ser uma doença, que no momento que eu compreendi que a obesidade é uma doença, eu fui buscar ajuda, porque até então eu pensava que era minha culpa, que eu não estava fazendo o suficiente, que eu não estava treinando bastante, não estava me alimentando direito, embora quando você está com obesidade, não adianta, você vai comer uma folha de alface, mas as coisas não vão mudar, porque tem toda uma questão dessa doença multifatorial, que ela precisa quando você chega num certo ponto de obesidade, que você tem que buscar ajuda, que talvez seja uma intervenção medicamentosa ou uma intervenção cirúrgica, que não são curas, elas não vão trazer cura, mas elas vão trazer um controle da doença e vão trazer qualidade de vida, que é o que a gente busca. Exato. E assim, que nem, não, meus exames estão perfeitos, mas eu estou com dificuldade de, assim, eu estou com 38 anos, 38? Não lembro mais quantos anos eu tenho. Eu tô com 38 anos. E eu tenho dois filhos. Então, às vezes, eu não consigo dar conta, porque eles são acompanhar. Muito, sabe? E isso me deixa mal. O fato de estar perdendo a mobilidade, que também é uma coisa que, assim, há 5, 10 anos atrás, não era tanto problema. Hoje é. Porque antes eu conseguia correr pra cacete mesmo sendo gorda. Entendeu? E a tendência, infelizmente, que nem eu estava na mesma situação que você, eu não tinha comorbidades, os meus exames de sangue, tudo perfeito. Mas eu digo, categoricamente, era uma questão de tempo. Hoje estava assim, mas com a questão da própria doença se instalando e progredindo, porque a obesidade é uma doença progressiva. Estou querendo participar aqui. Eles estão nervosos porque à noite eu brinco com eles e eu não brinquei com eles ainda. Daqui a pouco eles vêm reclamar aqui. E aí, exatamente essa questão da obesidade ser uma doença progressiva. Então, a tendência é o peso aumentar com o passar do tempo e aquele exame de sangue que hoje estava bem, vai haver uma sobrecarga natural, exime uma sobrecarga, como você sentiu? Sim. Sobrecarga das articulações, a sobrecarga do próprio coração, que tem que bombear sangue para um corpo muito maior. Mas olha... Isso... Alexa? Alexa? Alexa, stop. Getting ready for bed. Alexa, sing YMCA, please. Que eu ia falar? Então, tem muita gente, assim, não é muita, mas assim, tem uma porcentagem de pessoas que ficam gordas e não tem problema nenhum. Porque é aquele negócio, né? Às vezes a genética é muito boa e favorece nesse caso. Mas isso não significa que é o problema de movimentação que a gente tá falando agora não vai ser um problema, porque você vai ficando mais velho e naturalmente, magro ou gordo, você vai perder mobilidade, né? Exatamente. E a gordura não vai ajudar. Que é um fator importante também sempre levar em consideração, que o músculo. O músculo é um fator de saúde. Então, fazer uma substituição de massa de gordura por massa magra é uma coisa importante para uma velhice com autonomia, com saúde e autonomia. Sim, sim. E eu ano passado, eu perdi 15 quilos. Mais ou menos um ano levou para perder 15 quilos. Porque eu comecei a fazer o tratamento para TDAH, né? E no TDAH a gente sabe que, né? Tem gente que vai para várias coisas, né? Às vezes até
Aposta. Ai, desculpa, bateu um soninho. Tem problema. Tá falando demais, né? Ainda ficou bocejando. Com aposta, etc. O meu problema sempre foi com a comida, né? Eu me coloquei dentro de uma obsessão por comida, né? De cedo, por causa dessas pressões sociais. Sim. E eu perdi 15 quilos. Levei um ano pra perder 15 quilos, né? Com todo o tratamento do TDAH, que você toma remédio pra você ter mais dopamina, né? No córtex pré-frontal, pré-frontal, igual ele falou. E isso daí me ajudou muito na compulsão, né? Que assim, a compulsão do TDAH não é só de comida, são de várias coisas, assim. E no controle de impulso, muito, muito difícil. E no começo do ano, quando eu engravidei, e eu tive que parar de tomar remédio. E não só isso. Achei que a gata tava chamando. E não só isso, eu perdi, né? E só nesses menos de 3 meses que aconteceu isso tudo, eu ganhei quase tudo de volta. Então, assim, em muito pouco tempo, eu ganhei quase tudo de volta. Sim. Sabe? E assim, o meu corpo estava trabalhando né, com bebê, e aí teve muito perda de sangue, etc. Então, assim, não era uma coisa que eu estava comendo absurdos. Simplesmente porque eu parei de tomar o remédio, então eu estava comendo um pouquinho a mais. Exatamente. Porque eu estava enjoada, então não comia muito, entendeu? E aí você ganha um peso muito rápido. Muito, muito rápido. Né? Que são um dos aspectos da recidiva da doença. Da doença obesidade, né? Vamos lá, vai. Vamos lá. De combate à obesidade da América Latina. Ó, eu vou tentar deixar rolar um pouquinho sem falar, tá? Eu vou me segurar. Já salvou mais de 90 mil pessoas nos 3 anos que ele existe. Está em processo jurídico agora para se tornar uma ONG e entrar como serviço público nas prefeituras do Brasil. Qualquer pessoa que entrar na Anti-Obesity tem acesso a dieta e a treinamento gratuito. Sabe quem criou? Você? Exato. Tá. Mas quem falou que eu quero ir fazer parte? Eu não disse que você quer ir. Não, Você então, me disse que isso corpo... aqui significa uma coisa que não significa. Não, beleza, mas o meu corpo então tá quem ok foi pra que mim. julgou quem sem conhecer? Você? Eu não. Você chegou dizendo que isso aqui era errado. Mas por que colocou esse símbolo? Porque é Gordo o obeso. símbolo. Anti-obesidade. O nome do movimento é anti-obesity. O nome do movimento é esse. A ideia é combater a obesidade. Existem várias formas de eu te trazer à luz da consciência. Medo, dor, constrangimento, né? Depende da narrativa com a qual você vai se identificar. Quando você chega pra mim e diz, eu sempre fui assim, tudo bem. Mas não é porque você nasceu de um jeito, você tem que morrer desse jeito. Você pode mudar. Todo mundo aqui, quem nasceu pobre, Sim, vai ter que morrer pobre. Eu vou envelhecer E a ficar pergunta velho e morrer, se Deus quiser. E se Deus quiser e você ajudar, né? Exatamente. Mas olha só, Edgar Vivar é o senhor barriga, né? Conhece? Sim. Tá obeso até hoje e não morreu. Mas aí tu quer pegar uma pessoa do Chaves e usar como exemplo aqui, eu trazendo nem Hulk concordou a cara do Hulk ali. Ele não tá ajudando vocês. Pois sim. Mas veja só, vamos lá. Vai ter esse tema aqui mais pra frente. Existem pessoas É porque ele está ignorando uma caralhada de fatores. É isso. que fumam e não... Desculpa. Não. O que eu ia falar, que eu acho uma pena é porque esse pessoal, infelizmente, não foi tão bem preparado para esse debate. Se fosse a gente lá, a gente tinha botado esse babaca no bolso, entendeu? Você viu o preparo? Quantos anos levou pra você conseguir entender isso e aprender isso? A vida toda. E assim, eu concordo com o exemplo que o rapazinho falou, não concordando, infelizmente concordando com esse babaca ali, com esse treinador, mas assim, realmente, ele pegou um exemplo de uma pessoa obesa e tal, que viveu até, sei lá, tá vivo ainda, nem sei se ele tá vivo, na verdade. Eu concordo que um exemplo é a questão anedótica, não vai criar subsídio para você justificar a situação. Só que não é esse o caminho que ele deveria ter endereçado. A argumentação não foi fácil. Exatamente. Ó, a ideia que ele quer defender é correta, o instrumento que ele usou, o exemplo que ele usou, infelizmente não foi eficiente. E foi o que esse cara já caiu em cima ali, e os outros ali todos, né, realmente ali, ó, todo mundo apoiando o treinador, né? Deixa eu tocar. Não, e esse símbolo dele, cara, ele precisa contratar outra pessoa pra fazer. Mas às vezes é exatamente o que ele quer passar. Porque é o que ele quer, porque ele quer combater. É que nem. Vamos pensar na mesma ideia da questão, vamos combater a pobreza. O que isso. Uma ideia, vamos acabar com a pobreza. Você vai pegar uma favela e colocar um negócio, né? Acabar com a pobreza, matar todos os pobres. E é uma ideia implícita que tá na ideia de combater, entendeu?
combater a gente pensar, por exemplo, se fala combate aqui, combate às drogas. A gente pensa no combate a uma coisa ruim. A obesidade, ela não é bom, ela é uma Você doença. combate Ela é o uma... câncer ou você trata o câncer? Exatamente. Exatamente. É isso. Né? E esse símbolo é ruim, tá? É ruim, é mal Horrível. feito, é horrível. Pronto. Não tem problema cardiorrespiratório? Tem. Então eu posso dizer que cigarro não faz mal? Pra aquela pessoa. Não. Obrigado. Deixa. Poxa, eu não consegui correr, gordo. Já vai ter. E tu tá mais perto que ele. Eu vou só saber seu nome agora. O meu nome é Alexandre Lopes. Vai, Alexandre, Eu fala. sou formado médico veterinário. Top. Eu sou ativista corporal. O que é um ativista eu sou corporal pra entender? Eu ator não e sei. modelo. Eu que é me ativista manifesto corporal? a favor de que todas as pessoas sejam livres para elas serem quem elas são. A obesidade é uma condição física, ela não é uma escolha. Ela não é uma condição e física. diferente Ela não é uma condição do que apenas muitos física. personagens trainers pensam, a obesidade ela não é só causada através da alimentação e da falta de exercício Foi o que eu físico. acabei de falar. A gente tem questões sociais, econômicas, Foi tudo que eu acabei de metabólicas. falar. Concordamos Não foi. 100%. Ótimo. Que bom. Qual é a sua questão sobre ser gordo é uma escolha? A minha questão sobre ser gordo é uma escolha é que os lugares pra mim são privados. Que lugares? Então existe Qual lugar um que você não pode ciclo. entrar? Me fala. Existe um Qual lugar é ciclo. privado Eu pra você? estou te falando. Não, você não tá falando. Você Eu- tá Com contando um licença. desabafo. Você tá desabafando. Existe um ciclo onde você Gaslighting diz que eu, por total. ser obeso, sou doente. Mas você é. Então, Isso é um fato. se eu sou doente, eu mereço acolhimento, respeito e dignidade no meu tratamento. Concordo. Quando você, Você tá se coloca tratando? eu estou. Eu Ótimo. tenho personal trainer 3 vezes por semana, Certo. nutricionista, Tá. psicóloga, eu Já tá caminho. conseguindo resultados? Sim, já estou conseguindo resultados. Então você tá E os escolhendo não meus ser gordo, é resultados- isso? Não, eu não quero ser magro. Não, você tá escolhendo não ser Eu tão estou gordo. escolhendo ter mais qualidade de vida. através do emagrecimento? Porque ser gordo Através do não emagrecimento? significa ser uma pessoa triste. O que é que você tá conseguindo? Como é que você vai ter mais qualidade de vida? Deixando de ser o quê? O Deixa que eu é te que você tá falar. acontecendo no seu Eu corpo? estou falando. Você responde a 25 processos por calúnia, Aonde difamação isso? e o uso de imagem Meu amor, de você vai ter que pessoas. provar muito eu tenho isso, como não provar. tem. 22 semanas atrás, você usou a imagem de uma personal Certo. desmoralizando o trabalho dela, Continue. porque ela foi Eu pesquisei. reconhecida numa matéria por fazer um trabalho incrível com outras pessoas Certo. e pelo fato dela ser gorda, sua colega de Me fala trabalho. como é o trabalho incrível dela. O que é que ela faz que é incrível? Ela atende pessoas gordas e ajuda essas pessoas a terem qualidade de vida, incluindo pessoas também. que são gordas e Eu também faço idosas. mesmo. Opa, parou. Ei, ô. Vou falar nada. Eu pesquisei já no Jus Brasil, ele tinha acho que uns tantos processos, acho que ele tinha 2 processos em que ele era o autor processando uma companhia aérea e um outro negócio, mas os demais processos, todos ele é réu por difamação e calúnia, indenização por danos morais, uso de imagem. O que o rapaz falou tá correto, Tá, eu ele achei é... aqui, Jus Brasil, ó. O nome dele, né, Luiz Augusto Tardino Galamba Fernandes. Exatamente, Ele tem- exatamente, porque aqui a O gente Jus não Brasil mata cobra, encontrou mas mata 21 pau. processos. 21 processos no site do Jus Brasil. Então, desses 21 processos, se não me engano, 2 ele é autor, um que ele está processando da Ocean Air e uma outra companhia lá, mas o restante são processos em que ele figurou como autor, inclusive processo trabalhista pleiteando reconhecimento em relação trabalhista, ou seja, deve ter enrolado a pessoa para contratar e tudo mais, processos públicos, ele não pode nem alegar, você viu que ele falou ali ameaçando o rapazinho? Vai ter que provar tudo isso aí. Tá ali, meu amor, Jus Aqui, Brasil, ó, é. beijos. É, Beijos de luz. Luiz Augusto. Tardino Galamba Fernandes. Luiz Augusto, como é que é mesmo? Eu marquei aqui. Luiz esqueci. Luiz Augusto Tardino Galamba Fernandes. Galamba Fernandes. Só dá um outro aqui. Caralho, 21 processos. Qualquer um prova, tá, gente? É só entrar no site, tem o site do Jus Brasil. Exatamente. Mas ele já veio ali com a ameaçinha ali, ó. Nossa, vai ter que provar isso aí. Ele prova, Tem tá ali, vários meu amigo. lugares, né? Essas coisas a gente dá uns fact-check, porque, né? Porque já que o programa não mostra, a gente mostra. A gente não mata a cobra, mas mostra o pau Mas eles bonitinho não aqui. podem mostrar, né? Porque se o cara foi lá, eles não podem... Vamos Eu lá. quase acho que isso aí é matéria. Ele deve ter pago para esse programa, porque que nem o Thales Gomes lá da G4. Você vê, em 2 dias esse vídeo ele deve estar com quase 8 milhões de visualizações. É muita coisa. É muita Mas, coisa. assim, depende também, tem gente... É um assunto que é muito buscado, muita gente busca solução, né? Então, assim, você coloca coisa gordo,
E aí o que ele faz? Faz um debate e Sim. traz a solução para vender. E às vezes a pessoa tá procurando outra coisa, daí assiste e tal. Mas é um assunto que dá muito, é a Search Engine Optimization, né? Que é muito Exatamente. bom pra SEO. E então, assim, ele já tem muita gente também. Né? É um assunto que Exatamente. muita gente busca e ele tem muita gente. Então, obviamente que ele vai ter muita visualização. Caramba. Vamos lá, né, Gil? Vamos. Passa simbora. vermelho, né? Tá, eu achei que vocês iam cair. Pô, 38 segundos, bora. Manda bala. Posso dar ali? Teu nome. Igor. Vai, Igor. Vai. Bom, 38 segundos tem muita coisa que falar, né? Mas só queria desmistificar essa coisa de colocar o corpo gordo como corpo doente. Tá. Né? Eu acho que o corpo e a saúde estão em lugares diferentes. Legal. Tem uma... A gente fica reforçando esses estigmas e eu acho que isso mais afasta a galera gorda, por exemplo, de uma academia ou de um consultório médico Boa. do que aproxima. Eu acho que pra mim isso é o essencial pra começar os outros debates. Eu tô ofegando porque tem 10 segundos. Relaxa, tá tudo certo. Enfim, só queria Boa. reforçar isso. O corpo Foi bom. gordo não é doente, apesar de ser um fator de risco a mais, né? Tá, qual é a ideia? Se você permitir uma visão diferente. Claro, vai. A gente não deve, Acabou o não tempo. deve, não é que não pode, trabalhar com possibilidades. Porque vamos supor aqui, quem quer ficar milionário? Levanta a mão aí. Só um exemplo. Aí eu vou chegar pra você, como é teu nome? Marcelo, você tive uma ideia. Cada um vai me dar 10 mil reais, eu vou jogar na Mega da Virada e a gente divide depois. É possível que ganhe? É provável? Não. É possível um corpo gordo não ser doente? É provável? Não. É isso que a ciência... Ju, ele fez uma comparação absurda, né? Você quer ser um milionário? Todo mundo quer. Mas ser milionário no capitalismo é praticamente impossível para 98% da população. Sem exploração da classe trabalhadora, a Exatamente. pessoa não será milionária. Trago sem ganhar. Dá para ser milionário ganhando na Mega Sena? Dá. As chances são muito pequenas. A outra Extremamente possibilidade pequenas. é a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, senão não vai Ai, estar E tendo. aí ele vem me falar como é que você coloca isso de uma analogia de uma pessoa que tem uma doença, né? É que o problema dele é que ele está negando que isso é uma doença. Porque isso foi da primeira afirmação dele. Sim. A obesidade, o ser gordo é uma escolha. Foi ali, porque baseado nisso, e a gente já desmonta no primeiro momento, diz, não é uma escolha, é uma doença. Assim Sim. como hipertensão, O assim como problema é que tantas ele outras nega doenças. isso, né? De tudo quanto é forma. Porque se ele nega, a partir do momento que ele assumir, admitir, não, realmente é uma doença, ele não é Ele não vende. médico. E ele não sendo médico, ele não pode tratar a obesidade. Ele não vende, isso. né? A solução de Exatamente. escritório Enquanto for a escolha, ele vende a plataforma dele lá com combate a pessoa obesa, a pessoa gorda, para vender os negócios dele, os programas dele lá, enquanto for uma escolha. Se não é uma escolha, não dá para fazer, não dá para abordar desse jeito. E esse moço falando da diferença da saúde do corpo gordo, mas é que tá. Gente, não pensem assim, gente. A obesidade é uma doença e tá tudo bem. É só buscar Gente, ajuda. Só com um babaca desse pra eu pistolar mais que eu pistolo com o Bolsonaro, viu? Falei pra você que era chorume, falei pra você que era Chernobyl na veia. Chorume. Vamos lá. ciência diz, não é minha opinião. Eu não queria que fosse assim não, irmão. Mas existem tantos atletas gordos, por exemplo. Existem dentro da modalidade dele. Ele não é gordo pra aquela modalidade. Ele tá dentro do peso da modalidade. E existem todas as pessoas gordas com... Eu concordo contigo, com eu entendi. laudos Eu incríveis, concordo né? contigo e eu entendi tua visão. Sim. A ideia é, existem narrativas diferentes pra chegar no mesmo fim. Existem pessoas que se identificam com a narrativa mais agressiva e outras não. Sim. Concorda E você comigo? acha que a narrativa agressiva afasta as pessoas do Afasta que quem deveria já ser se afastaria. O que eu não posso, irmão, sou eu mudar o jeito que eu falo com os meus melhores amigos, por exemplo, só pra agradar todo mundo. Mas você acha que tá certo colocar saúde e corpo no mesmo... Vai, Vamos, beleza. vai. Abraço, obrigado. E o segundo tema é autoestima não cura diabetes. Psicologia positiva no cu. Psicologia positiva is my passion. Senta. Fala, Sou Babi. modelo plus size. Chama de Babi ou de Paulo? Babi Paula. O que você quiser. Babi. Ela é vai, linda. mais fácil. Sou Babi Paula, Maravilhosa. sou modelo plus size, a primeira modelo caxiense a estar na maior semana de moda O que é da América caxiense? Latina. Você não conhece Caxias Maranhão, não? Não, sabia não. Ixi, Uma geografia tá caxiense. faltando. Uma caxiense é bem específico, vai. Por que que eu acho que todos os corpos devem ser felizes? Não, mas peraí. Porque É sobre autoestima e diabetes. eu tô falando, você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu for falar dos Ele teus pegou problemas duas aqui coisas agora também. completamente Sim, meu amor, mas eu diferentes, estou né? falando Autoestima e que diabetes. autoestima Tipo, é muito importante. Não, claro. Para todas as Mas pessoas. cura diabetes? A partir do momento. Não, eu tô falando de autoestima. Tá falando de outro A tema. partir. Autoestima. vou comer uma pizza enquanto eu assisto.
e diabetes. Vai. Eu estou falando de autoestima. Vai. A partir do momento que você desumaniza o meu corpo... Como é que se desumaniza um corpo? A partir Eu tô fazendo perguntas porque eu não entendo o linguajar que você tá usando, de verdade. O que é desumanizar um corpo? Desumanizar é não tornar aquele corpo humano, não tornar aquele corpo disponível para ser amado, para ser aceito. Eu não quero que ninguém aqui ou você me aceite, não, porque eu já me aceito. Então eu não entendi. A minha saúde está maravilhosa e não tem nada a ver com o meu corpo. Eu sou uma mulher gorda e eu faço exames periódicos e todos os exames ok. Certo. Todos os exames ok. E isso é devido à sua autoestima elevada? Não, Então não tô entendendo onde é que o debate tá. Não, é de acordo, porque a partir do momento que você fala que uma pessoa gorda não pode ser saudável... Eu nunca disse isso, eu falei inclusive o contrário. Você fala. Eu inclusive falei o contrário pra ele. Eu disse, existe a possibilidade, mas não existe a probabilidade. A probabilidade é menor. Você fala isso. É possível, mas não é provável. Isso, e como o rapaz falou, isso afasta os nossos corpos. Eu tô comendo pra eu conseguir deixar tocar. Sim, porque dá muita raiva. Da academia, isso afasta os nossos corpos. Mas você de tá falando de consultar você médico. ou de todos os Eu tô gordos? falando nos nossos corpos. Que nossos? Corpos gordos. Travou. Obrigado, Babi. Mano, eu não entendi esse tema, desculpa. Por isso que eu... Quer que eu contextualize pra vocês? O que é que acontece muito dentro da narrativa que grande parte dos defensores da obesidade, não tô dizendo que são vocês, tá? Usam. Se eu me sentir bem é tudo que importa. Não faz sentido. Então a ideia é autoestima, eu tá me sentindo bem, não quer dizer que eu tô sem diabetes ou sem a probabilidade de desenvolver essa doença. Por exemplo, homens que têm a cintura acima de 102 e mulheres acima de 88, tem aumento de risco. Assim, ele fez a afirmação dele ali foi autoestima não cura diabetes. A diabetes não tem cura. Assim como a obesidade, a diabetes não tem cura, mas é uma doença que tem controle, que a pessoa pode buscar ajuda, e é isso. A autoestima não cura. A diabetes não tem cura, gente. Não tem. Não. Existe tratamento, por isso existe que eu falei, controle. É uma comparação completamente fora. Não faz sentido nenhum. Tem gente Mas que tem essa é- diabetes que não é por gordura. Tem gente Exatamente. muito magro que tem diabetes. Que Exatamente. não é genético também. Exatamente. Essa é a ciência do doutor Ciência aí, do senhor. Desculpa, gente, que não é genético, ok, eu entendo, tem predisposição genética, mas é por fatores, mais fatores internos. Eu não sei se é tipo 1, tipo 2, eu não sou muito entendida de diabetes, mas enfim. Eu vou, porque a diabetes tipo 1 é uma diabetes genética. Eu estou abrir aqui o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas a a 2 você tem pergunta- predisposição. Exatamente, Ela não ó. é só do meio, né? É os dois. Não. A diabetes, tem a pergunta na página. Diabetes tipo 2 tem cura? A diabetes é uma doença que afeta mais de 16,8 milhões de brasileiros, segundo o International Diabetes Federation, a Federação Internacional de Diabetes. E, além de ser muito comum, suas complicações são bastante temidas. Amputações, hemodiálise, perda de visão, além de infartos e derrames. Diante da gravidade do problema, é natural que busquemos incessantemente a cura da diabetes. Mas será que realmente a diabetes tem cura? Quando analisamos pela ótica da medicina, na realidade a diabetes não tem cura. Isso quem está dizendo, Sociedade Brasileira de Diabetes. Pode digitar lá no Dr. Google, procurar que ele vai trazer isso para você. Não tem cura. Acho que todo mundo sabe que quando você é diabético, você tem que tomar insulina para o resto da vida. O que pode acontecer é que a pessoa passe a apresentar durante ou depois de um tratamento níveis controlados de açúcar no seu sangue, que podem até ser em níveis normais. Mas uma vez que a pessoa já foi diagnosticada com diabetes, ela será sempre diabética, podendo ser bem controlada, mas terá que ter os cuidados e monitoramento regulares. Exatamente como a obesidade. É uma doença que não tem cura, tem controle, a pessoa vai conseguir manter, vai ter que ser sempre monitorando para ter saúde. Ou seja, Exatamente. essa afirmação desse cidadão é absurdamente errada. Autoestima não cura diabetes, porque diabetes não tem cura, gente. É para isso que a gente faz o react, porque diabetes Coach, não tem escreve cura. aí, gente. Escreve aí. Coach gordofóbico. Vamos Tá- interagir aí. Tatua, Vamos coach, interagir. tatua nessa sua testa aí, coach. Diabetes não tem cura. Assinado Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? E mesmo que ele Medicina. pegasse alguma coisa que tem cura, vamos dizer que a pessoa pegou um vírus. O que tem a autoestima a ver com a porcaria da doença?
A autoestima, eu vou até dizer, eu acho que a autoestima teria no sentido da pessoa talvez se sentir, querer se sentir bem, Sim. buscar ajuda, tratamento, mas curar, não, Mas, gente, mas não são vai ter. coisas completamente diferentes, né? Autoestima é uma coisa que você, né, Aqui, você precisa desenvolver, é uma coisa que tem, é muito social também, né? Muita e forma tá, como e a tá, sociedade te aceita ou não, e tá sujeita a você se vários aceitar. fatores também. Tá sujeita a vários Exatamente. fatores Mas a também de autoestima não é questão. uma doença. Uma doença é uma coisa completamente fora do seu controle também, né? Enfim, Mas pra mim são é, coisas completamente diferentes. Não tem como você colocar as duas na mesma. Enfim. Mas o gordo que tem autoestima, ele vive. Ele não fica se incomoda, escondendo. incomoda. Sim. Incomoda também, né? Mas ele vive, ele não fica se escondendo. Ele quer sair pra tomar um sorvetinho no parque, ele vai tomar um sorvetinho no parque. Ele quer sair pra dar uma caminhada, ele vai sair pra dar uma caminhada. Não precisa ser só coisa que é considerada de gordo, né? De comida, mas muitos gordos não têm vontade de sair para uma caminhada porque se sente mal. Exatamente. Mas E se você tiver autoestima, nesse ponto eu vou dizer, só fazer um parênteses para as pessoas, quando eu fiz minha preparação para cirurgia, mas eu fiz academia. Eu, obesa, pesando 120 quilos, fui para academia. Gente, é a coisa que eu recomendo. Ignore as pessoas. Liga o botão do foda-se. Tipo, e na verdade pensa assim, ninguém tá nem aí. As pessoas não estão nem aí. Então, é isso. Mas, Cuide Ju, de você. Cuide de você. Oi. eu tenho a sensação de que, por mais isso existe, tá? A gordofobia realmente existe na Irlanda, eu acho que existe no mundo inteiro. Mas eu tenho a sensação de que aqui na Irlanda eu não me sinto tão desconfortável por ser gorda do que eu me sinto no Brasil. Faz sentido? A sociedade aqui, ela não é tão. Ela não pesa tanto. Talvez até pelo, né, o clima, né? São roupas que às vezes você não se mostra muito por muito tempo, né? O ano inteiro, por exemplo. Você precisa ter corpo de praia, como a pessoa fala, né? E no Brasil, eu já me sentia mal em qualquer coisa, assim. Eu Mesmo acho que não é sendo tão velado. gorda quanto eu sou hoje. Eu acho que é velado. Assim como na Alemanha, Sim. eu tinha a impressão de que gordofobia não existia, Não, mas existe. ela tá ali, assim, eu acho que tá Sim. ali. Assim, Ela por mais existe, que. mas eu acho que eu não me sinto tão julgada, assim, descaradamente. Não tô falando que, né, na cabeça a pessoa não tá pensando, mas eu consigo me movimentar melhor, digamos assim. Assim, eu vou te dizer assim, estando num lugar assim de estar nessa fase do emagrecimento e tal, pós-cirúrgico e tal, assim, eu vou te falar que as pessoas passaram a me tratar melhor, tratar diferente. Sim. E isso é uma coisa assim, é muito estranho, assim, sabe? Eu tinha ciência disso, eu, enquanto pessoa, cabeça, não acho que eu mudei. Eu continuo a mesma pessoa, mas o tratamento ao redor mudou. Entendi. E isso é um negócio que. Pode ser uma coisa da Irlanda, então, ou talvez até minha, porque, né, a pessoa que é autista, eu não percebo muita coisa. Eu vou te dizer assim, ó. Quando você seguir com o seu tratamento, quando você perder mais peso, você vai notar a diferença. Mas Você vai ver. é isso que eu tô falando, eu já perdi muito peso aqui e já voltei. Uhum. Eu não consigo, mas assim, é que eu tô te falando, eu sou autista, então tem muita coisa que eu não percebo. Talvez passe Tá? despercebido, Pode ser exatamente. isso também, mas no Brasil eu sentia muito mais forte. Talvez, isso que eu tô falando, no Brasil a necessidade de usar roupas mais, né, roupas mais de verão, porque é muito calor, né, eu sentia mais do que eu sentia aqui. Mas eu sentia realmente tratamento, o jeito que as pessoas falavam. As pessoas no Brasil parece que são muito mais abertas a comentar do que aqui. Sim. Aqui eu vejo também que as pessoas não comentam. Os alemães mesmo não comentam. Quem comentou sempre comigo que eu emagreci tudo mais são pessoas que são estrangeiras. Elas vieram comentar comigo, nossa, emagreceu isso aqui. Que é de boa, assim. Sim. Mas aqui eu percebo os olhares. Assim, as pessoas que não têm intimidade comigo olham, vê que tá diferente, mas não falam nada. As minhas colegas de trabalho sabem tudo, então não tem problema nos comentários também, mas as pessoas que só me conhecem, elas só olham, vê que tem coisa diferente e não falam nada. Sim. Porque daí vão pensar, de repente tá doente, a gente não sabe, não fala nada. Tem um pouquinho mais de, talvez, acho que talvez não sei se é um respeito, mas eu acho que pelo menos aqui na Irlanda eles não são tão intrusivos, não descaradamente, tá? Porque eu sei que
Que eu ia... que dependendo da relação que você tem, as pessoas são sim, tá? É que São bem não é tão intrometidos. descarado, não é tão assim na tua cara. No Brasil, a pessoa nunca te viu na vida e já comenta. Assim, vou te falar assim, que o alemão, assim, ele é intrometido. Ele não é descarado, mas ele sabe, ele fofoqueiro, gosta de meter Não é, gosta de aqui saber das coisas. também. É Sim. uma sensação que eu tenho, sabe? E Tanto uma é das que... coisas que eu falo é quando eu fui pro Brasil em 2015, eu estava usando Aham. o tamanho, o K16 aqui, né? Sim. E hoje eu tô usando o K22, tá? Uhum. Então, assim, eu não estava tão gorda. E até hoje, com o K22, eu consigo comprar roupa. Obviamente que eu Sim. não tenho muita escolha, mas eu não Uhum. preciso ficar muito Vestido de saco de limitada. batata. E eu lembro que na época eu ia numa Primark, né, na Pennies, que é aquele que se chama Sim. Pennies, né? E eu achava roupa, tipo, uma loja assim sabe? Normal. Eu achava roupa. Não era muito, mas tinha calça jeans, tinha tudo. Uhum. Quando eu fui pro Brasil, eu Não não tem. levei uns shorts. Eu fui numa loja plus size. Na loja plus size, pra uma pessoa que não estava extremamente gorda, eu não achei. E olha que 16 não é nem um tamanho, assim, é um tamanho Quanto que é grande, mas não 16 é. Eu acho que 16 é 48, eu acho. Não. Será? Ou 46. 16. Porque 22 que eu cheguei a usar, 22 eu acho que era 52. É 44. Nossa, meu Deus, 44, jamais. Tinha sim, eu ia na loja plus size, tinha tamanho 50, não passava. E eu Aí eles falam, olhava para aquilo e eu falava, isso 50 aqui é de forma 50 pequena. onde? Aí eles falam assim, é um 50 de forma pequena. Sabe, eu tentei aí, eu tentei até ir na C&A, assim, porque eu queria uns shorts, assim, eu tava já num ponto que eu tava com tanto calor, porque era novembro, que eu queria uns shorts, não importava os shorts, um vestido, qualquer coisa que Sim. eu não precisasse ficar coberta, sabe? Porque a Anta aqui não levou uns shorts. E eu falei assim, no Brasil é fácil de achar e vai ser, né, mais barato, com você levando em euro e tal. E não achava, me arrependi tanto, cara, me arrependi tanto. Eu fiquei assim, chegava, porque eu sou, já falei que eu sou muito, né? Não é só o fato de ser gorda, eu tenho uma sudorese maior, assim. Mas eu botava roupa e eu odeio ficar dentro de trocador. Eu Provador. tenho uma coisa, eu entro e já tô pingando, não é assim, não sei se é uma fobia, mas eu me sinto extremamente desconfortável. E só de ter que ficar trocando de roupa ali já me deixava, e aquele dia eu sofri, cara. Eu fui chorando mesmo de frustração, não foi nem de... Porque eu falei assim, puta, foi uma daquelas dias que eu tinha começado a parar de odiar o Brasil e naquele dia eu odiei de novo. Meu Deus. Sabe essas coisas, assim, que eu falei, que país de merda. E não é, tá, gente? Eu não tô falando que é de merda, hoje eu consigo ver muita coisa boa do Brasil, né, que eu não... Totalmente. não via antes. É que naquele dia eu realmente fiquei com foi uma frustração tão grande, foi uma raiva tão grande. A gente entende, você ficou com raiva. Pô, Brasil, tinha que fazer isso comigo. E eu já tava tão mal acostumada que aqui eu acho com uma facilidade que eu não achei que ia ser tão difícil. Porque assim, não tava uma coisa absurda também, sabe? Enfim, vamos lá. Risco cardiovascular e desenvolvimento de diabetes. Isso é fato. Mas eu não tenho. Graças a Deus. Mas a probabilidade de desenvolver é alta. Essa é a pauta. Mas aí é diabetes tipo 1. Aí é diabetes tipo 1. Sim, Eu tô falando de diabetes tipo 2. De acordo com a Organização Mundial da Não. é de vários fatores. Não. A falta de saúde vem de acordo com Babi. ausência de vários fatores. Babi. Você não deixa a gente falar. É porque você já acabou seu tempo. Você não deixa. Não, eu vim aqui, você não deixa. Quem é o próximo? 1, 2, 3. Ficou contextualizado ou não? Eu posso aprender, vocês podem aprender, e vocês estão vindo com ideias que foram criadas que talvez nem seja verdade. Calma, pô. Dá chance ao erro. Se todo mundo concordar com o tema, eu pulo, a gente vai pro próximo. E o terceiro tema é: aceitar a obesidade é defender um pecado condenado pela Bíblia. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Eu acho que ninguém deve aceitar nada. Todos nós temos escolhas, né? Peraí. Eu vou repetir. Aceitar a obesidade é defender um pecado condenado pela Bíblia. Foi isso que ele falou. Primeiro que eu quero que a Bíblia se exploda. Mas até onde eu sei, não tem nada que fale
tem que fala de gula, mas gula e Então, obesidade mas são esse, completamente diferentes. mas esse é o pecado que ele tá falando, da É, gula, porque ele distorceu. o que ele quer dizer é que o gordo, ele é gordo por escolha, porque ele é um gordo guloso safado, basicamente É, isso. Mas calma, ele aí vai agora ele vai, distorcer, obviamente. porque agora ele vai falar da ciência, porque ele falou que Ai, baseado em ciência. a pessoa me usa Bíblia e ciência no mesmo lugar. Eu Sim, amo, deixa amo. rolar, você vai ver ali. Tá, eu vou calar a boca. Não Que deixa eu sabor, parar mais lá até vem o acabar. sabor, lá vem o sabor. Deixa, escute. E liberdade corporal e ser da forma que a gente quiser ser. E muito importante a gente frisar que não é um corpo gordo que vai definir as minhas falhas, que vai definir o meu valor. Se fosse por isso, muita gente, se fosse seguir a Bíblia, muita gente estaria morto por traição, né? Pela falta de amor em respeito ao próximo. Então, não, a obesidade não quer dizer uma falta de valor. Babi, Oxi, não vai falar? é porque tu tá fugindo muito, vai direto na próxima. Oxi, é o tema, não Mas, veja, é o que eles estão achando, não sou eu. Mas esse assunto é bom. Venha. Tudo bem, senhor? Tudo bem, como você vai? Eu sinto muito, tá? Como é seu nome? É Ana Maraísa. Prazer, Ana. Eu tô bem nervosa. Não Gente, fique, não. me matem. Faz assim, ó, vem cá. Sério, de verdade. Vamos. 3 segundos pra dentro, vai. Segura. Não, calma. Vai comigo, ó. Segura. 3 pra fora. Ai, Melhorou? eu amo terapia. Vai. É que eu já não fiz a minha terapia, Relaxa, gente. vai. Então vamos embora. lá. Fica nervosa não, vai tranquilo. Que nem um amigo perguntou sobre o que a Bíblia condena. Certo. Sobre, não é que a Bíblia condena a obesidade, né? pecado da gula, né? Isso, o pecado da gula. Isso. Não me matem. Eu vou dar um exemplo meu. Tá bom. Hoje faz 10 meses que eu perdi o meu filho. Sinto muito por você. Por erro médico, negligência. E eu já estava acima do peso na gravidez. Porém, uma coisa linda, gente. Eu não tive pressão alta, eu não tive diabetes gestacional. Sabe o que é nada? Nada. Demais, né? Mas o meu filho faleceu por erro médico. Tá. Cheguei aos 9 meses, ele faleceu. Só que na gestação eu fui lutando contra isso pelo bem do meu filho. Certo. E eu quero engravidar novamente. Então, o primeiro ponto foi falado sobre a obesidade é uma escolha. Depende. No meu caso, eu tenho genética. Certo. Só que eu também tenho a escolha de lutar contra a genética ou aceitar a genética. Sim. Esse é o meu caso. Então, hoje, eu venho lutando contra a depressão, Certo. contra a ansiedade e eu faço terapia e estudo psicanálise. Tá bom. Na psicanálise, eu entendi uma coisa. A terra é a infância que o adulto pisa. Quer dizer, a infância é a terra que o adulto pisa. Tudo é formado na infância. Eu descobri fazendo a terapia e estudando de onde vem a minha compulsão alimentar. Então, quando você entende de onde vem a sua compulsão alimentar, há uma virada de chave. Certo. Porque cada um tem algo que foi determinado na infância. Um exemplo Concordo. meu sobre a questão da compulsão. Eu cresci num lar onde meu pai era alcoólatra, era muito briga, mas era um lar farto, era muita comida. Era maravilhoso, era o sonho. Então, todas as vezes que eu comia, eu me sentia abraçada. Parece loucura. Não parece. Mas é a mente. A gente, e muito possivelmente você vai se encaixar em um deles. Sim. Quando a gente fala, e pode parecer contraintuitivo o que eu vou dizer agora, mas a maioria de vocês não pode emagrecer. Porque você está buscando uma dessas 3 coisas. Atenção, proteção ou força. Afeto. Você está buscando isso e você acredita, e essa crença foi enraizada por anos na sua vida, de que se você emagrecer agora, você vai ficar desprotegida e talvez aquele pai alcoólatra possa fazer algo com você. E a comida, quando eu tô num dia estressante, me conforta porque eu aprendi a construir esse hábito na vida. Sim. Mas a partir do momento, eu esqueci seu nome, Maraísa. Ana Maraísa. Ana Maraísa. A partir do momento que eu elevo o seu nível de consciência e você estuda pra saber disso, sua responsabilidade aumenta, concorda? Com certeza. E a partir de agora é uma Ju. Essa parte, assim, que eu acho assim, mais triste desse debate todo é a vulnerabilidade dessas pessoas. Você vê a história que ela contou, que é uma história Ela é tocante, muito forte de estar abrindo isso, porque não é uma fácil. história triste, e o que ele faz? Ele se aproveita da vulnerabilidade dela para... Fala que agora não é mais uma escolha. Exatamente. Sabe? E assim, é uma pessoa assim que... E eu até entendo, de repente, você vê, a carência, a necessidade de falar sobre o assunto, que é importante. Você vê 10 meses, não é nada. Tipo, é ontem, em termos de tempo e cronologia e tudo mais, mas ela precisando ali, e ele aproveita aquele momento, ele dá aquele acolhimento que ela precisa, mas é isso que as pessoas com obesidade precisam, é o acolhimento. E não ser taxadas como preguiçosas ou pecadoras, porque, gente, você não é pecador, você tem uma doença. É isso. Mas aí é o oportunismo desse, ver que ele ataca, ele quer vender o produto dele através de um viés oportunista, no sentido de culpabilização da vítima, e culpabilização no sentido da pessoa escolher, ou do sentido da pessoa para quem... se você não pega a pessoa pela a questão da escolha, pega pela questão do moral, da questão religiosa. Eu sou uma pecadora, então eu tenho que tentar me espiar do meu pecado. E vamos fazer assim, e se fosse uma escolha?
tá? Ela tá passando por... Ela teve uma perda, ela tem um luto, ela tá com uma depressão, ela tem uma compulsão. A última coisa que ela vai escolher lidar ali é com a obesidade. Exatamente. Porque as outras 3 são coisas que são muito mais paralisantes, muito mais difíceis de lidar, ou pelo menos, né, não difíceis de lidar, mas, sabe, são coisas que te imobilizam muito mais do que Totalmente. a obesidade em si. Né? Então, é uma escolha de você tratar o que tem prioridade. Exatamente. Se fosse uma escolha, tá? Exatamente. Você não consegue Dureza? tratar uma obesidade quando você tem tudo isso pra, sabe, na balança ali pra lidar. Não tem como. Ela tá tentando sobreviver psiquicamente. O corpo ali, a obesidade vai ser a última coisa que ela vai pensar naquele momento. Ela tá, como você mencionou muito bem, ela tá num processo de luto. Sim. Sobreviver a uma perda que não tem nome, que a gente não pode esquecer no nosso mundo, um filho que perde um pai se torna um órfão, um cônjuge que perde um companheiro fica viúvo, mas um pai ou uma mãe que perde um filho, isso não tem nome, isso ultrapassa o real, porque é uma coisa que você não consegue nomear. Então, nesse momento, ela tá vivendo ali uma situação de tentar juntar... Sobrevivência. Sobrevivência emocional, sobrevivência psíquica. Então, ela não tem como pensar na obesidade agora. Sim, sim. Não, e outra, assim, esse negócio que ela falou da compulsão, ela está tratando uma das comorbidades, né? Exatamente. Da obesidade. Né? Então, assim, não dá pra vira a chave, vira, mas aí você vai tratar, talvez, o fato de você entender que você come por certas coisas. Então, você vai conseguir, de certa forma, lidar com isso melhor. Isso não significa que você vai perder peso. Exatamente. É foda. São coisas diferentes. É foda. Ai, vamos lá. Escolha não dar o seu melhor. Não é emagrecer, é fazer o seu melhor. É esse o objetivo de todo mundo aqui. É ser melhor que ontem e pior que amanhã. Não é melhor que o outro. Eu gostaria de dar um exemplo rápido. A minha mãe chegou a 135 quilos, diabética, infartada, várias coisas. E ela escolheu. Não é que ela não se ame, não que ela não se respeite. Mas hoje a minha mãe, pra mim, é um exemplo. Minha mãe perdeu 35 quilos. Eu tô mais pesada que a minha mãe. Mas não quer dizer que isso afeta na minha autoestima total. Tem dias que sim, tem dias que não. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que foi que levou ela a querer perder 35 quilos agora, nesse momento da vida? As filhas. Tem 2 opções. Sim, o médico disse que ela morreria. A gente só muda a forma que a gente vê e vive a vida através de 2 formas, tá? Através de repetição, ou seja, fazer por muito tempo aquilo, ou sofrendo um impacto emocional muito forte. Sim, e ela teve uma escolha. Os médicos disseram, ou você perde peso, não é pela diabetes, mas ou você perde peso, ou infelizmente você não vai ver suas filhas crescerem. E talvez a fala desse médico, pra muitas pessoas, possa ser agressiva, concorda? Mas foi que salvou a vida dela. Então eu não posso deixar de salvar a vida de alguém, porque alguém vai ficar ofendido comigo. Exatamente. Essa é a minha visão. Eu falo agressivo por isso. E outra coisa, é o herói. Engravidar novamente, Deus. eu tenho O uma herói. escolha. Se eu quiser ter uma gravidez mais tranquila, mais saudável do que a outra foi, eu devo perder peso. Mas é uma escolha minha. O médico não disse, você não pode engravidar, não. Eu tô tendo uma escolha E de até correr contra. pelo seu próprio filho. Sim, porque a gente por amor sabe a ele, que se você porque- tiver uma gestação em estado de obesidade, Sim, eu os corro riscos dele vir disfuncionar. Gente, isso daí é uma coisa que eu acreditei durante minha gestação inteira. Fiquei com medo minha gestação inteira. Porque você tem risco disso, você tem risco daquilo. Se eu não me engano, isso daí já foi desbancado. Mas eu não vou olhar aqui agora, porque a gente já tá quase 3 horas nisso aqui. 3 horas já, meu Deus! 2 horas e 48 minutos. Não, e a gente, Vai a ter gente corte não viu ainda... pra semana inteira aqui. Ó, eu tenho e a gente- que gravar o 2º episódio do Dinheiro. E eu tenho que fazer o react do último vídeo do Bananinha. E a gente assistiu 1/3 do vídeo. A gente assistiu 1/3. Você botou na velocidade Eu boa? aumentei, eu botei na velocidade 1.5 agora, pra aumentar um pouquinho. Beleza, Porque beleza. A não gente dá, vamos tá tentar difícil falar. ouvir esse cara no velocidade. Porque agora vai vir a mocinha da Umbanda, ela vai tentar, ela vai dar uma enquadrada nele, bem legal. Boa, boa. Depois dessa mocinha aí. Funcional em termos de cognição, fala e até mesmo com a probabilidade maior de ser obeso, aumenta. Sim, eu também, porque eu já tive um princípio de AVC, justamente por isso. Não pela questão do peso, mas o estresse, a ansiedade. Tá faltando pra virar a chave de novo. Me diz. Vergonha na cara. No meu Não, caso. não é. Não é. Tem alguma coisa mais a fundo, você sabe que tem. Só que se você cavucar, vai doer tanto. E aí tu tem que decidir, sabe uma coisa? Tu prefere passar pela dor que tá passando agora ou pela dor de curar isso? E é uma decisão. Maturidade não vem com o tempo, Ana Marisa. Maturidade é uma decisão. Decisão é decisão. O que é que eu tenho que cortar da minha vida agora? Pessoas, ambientes, comportamentos. Você tem que decidir isso. Escreva um plano de ação que vai dar certo. Obrigada, gente. Viu? Obrigada pela terapia. Você foi maravilhosa, viu? Obrigada. Obrigado.
Qual é o teu nome? Prazer, Gostei me da chamo camisa. Bela. Obrigado. Meu primo João adora essas camisas. Eu acho maravilhoso. Obrigado. Me fala. Então, eu discordo que aceitar a obesidade seria Defender o uma forma pecado. de defender o pecado. Certo. Condenado pela Bíblia. Porque o pecado do qual a gente tá falando é a gula. Certo. E como a gente disse no primeiro tema, tem gente que simplesmente é gorda porque é a genética da pessoa. 3%. Sim, 3%. Mas existe esse ponto. Mas a gente vai falar desses 3% da Não, maioria. não estou falando só Não dos era 3%. Vou falar de Tá todos, bom. todo mundo. Tem gente que é por causa da genética. Tem gente que é porque simplesmente ficou gordo com o tempo. Certo. E foi ficando Escolhas. gordo. E aí, teve escolhas, exatamente. E aí hoje a pessoa se aceita. Ponto. Não importa se é pela genética ou se é por escolhas que ela teve na vida e hoje em dia está gorda, ela se aceita como uma pessoa gorda. Como Certo. eu tenho parte da genética, mas eu também acho que eu tenho parte que são das minhas escolhas. Mesmo assim, eu me aceito como uma pessoa gorda. Isso não significa que eu estou defendendo o pecado condenado pela Bíblia, que eu tenho o pecado da gula estampado na minha cara, na minha testa e tal. Eu só acho que eu, por ser uma pessoa gorda e me aceitar como uma pessoa gorda, simplesmente não tenho que defender esse pecado. Eu só sou uma pessoa gorda e me aceito como eu sou. Legal. Mas você concorda que isso é uma opinião baseada na sua experiência de vida? Sim, eu concordo, com Eu certeza não- é irresponsabilidade minha, enquanto... E ele tem experiência de vida pra falar, enquanto o outro não tem. Porque daí a experiência dele vale, a do rapaz ele não vale. Sim, né? exatamente. Gaslighting total, né? Não, Enquanto agente do sistema de saúde, enquanto profissional da área da saúde, pegar uma experiência pessoal e querer extrapolar isso para todas as pessoas que aqui estão. Eu tenho que ter base científica para validar o que eu tô falando. Sim, mas eu aí tenho se que ter você dados tem de que ter a análise. base científica, porque na sua base científica você está falando que eu estou defendendo um pecado condenado por um livro eu não escrito falei- séculos eu atrás. não Não estou falei falando o que de você está você. falando. Não, eu não falei de calma, você. eu não estou falando o que você está falando. Você acabou de dizer que tem que ter base científica para isso. Sim. Tendo base científica, você automaticamente anula a Bíblia inteira. Pelo contrário. Sim, você anula. Através de que ciência a Bíblia é estudada? Como assim, através de que ciência? Qual ciência estuda a Bíblia? Bem, eu acredito que teologia, né? E tem outra também. Qual? História. Tá. É ciência, não é? Tá, história é uma ciência. É ciência. Porém, Tudo você ciência. pode me falar... Você tem que limitar a ciência fisiológica. Não, ciência, não estou ciência. limitando ciência. Será que ele é cristão? Será? O que vocês acham? Será que ele é cristão? É porque a Bíblia... Vai sim, ficar pior, vai ficar pior, vai ficar pior. Calma que vai vir a mocinha da Umbanda, vai ficar pior. Cara, eu até Vai lá. entendo que existem certas coisas que existem... Ó, certa ela coisa tá de história, atacando, mas ataca vai. ele, ataca ele, ataca Isso. ele, Pop, Cadê a ataca minha ele. aí? Ui, Shadow. Ó, nem a Pop aguentou esse cara falando essas groselhas, ela veio aqui atacar. Vamos lá. Fisiológica. Eu estou falando que se você está tendo base científica, não importa qual, você está anulando a Bíblia. Porque Não. eu estou falando que você sabe qual é a minha religião. Não sabe, eu vou te dizer agora, sou uma pessoa agnóstica. Certo. Não é que eu não acredite na Bíblia, só acredito que haja algo Peraí, que não peraí, é o Deus deixa da eu ver se eu entendi. Tu tá dizendo que eu tô errado Não, porque eu uso não a estou referência dizendo que faz sentido. Não estou dizendo que você está errado. Mas você não concorda com a Bíblia, você não concorda com aquele Deus, né? Eu não concordo com aquele Deus. Mas não concorda com aquele Exatamente. Deus, tu já deixa que aquele Deus existe. Eu não disse que ele existe. Ué, como é que tu não discorda de um negócio que não existe? Então, exatamente, não é a questão da religião. O que eu tô tentando dizer é que se você está tendo uma base científica, você não pode usar a Bíblia, que é sobre uma religião, ou nenhuma outra religião, para falar sobre Mas eu não isso. tô usando a Bíblia como fato religioso, eu tô falando como fato Estou teológico. usando o exemplo de que você disse que tem que ter uma base Deu. científica. Foi mal, Bela. Desculpa, terminou. Nada. Obrigado, viu? Lorde inglês. Maravilhoso. Pego na... Ó, agora, ó. Bela. Prazer, Bela. Bom, primeiramente que eu sou macumbeira, então a Bíblia não me diz a respeito. Leu? Não, desculpa, eu não enxergo muito bem. Depois eu te explico. Primeiro eu queria me posicionar a respeito de todas as pessoas que estão aqui. É um ato de muita coragem, acho que a gente debater esse assunto. Eu sempre fui uma criança gorda e acho que você impor, com o tema, né? Impor sobre o corpo, a vivência de uma pessoa por conta de uma religião é muito medíocre e é muito pequeno. Então eu, como um bandista, eu não tenho nada a ver com a Bíblia. Certo. Isso não deveria ser uma imposição do corpo alheio, né? Então você dizer que uma pessoa gorda, ela simplesmente está cometendo um pecado, que é a gula, é dizer para todas as pessoas gordas que estão aqui que somos pecadores. Você entende? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é Claro. pecadora? Todos nós somos. Então tá tudo certo com o que eu disse. Não está certo, porque você está usando a Bíblia para constituir uma Deixa eu te opinião. fazer uma outra pergunta, Claro, posso? claro. Existem pessoas gordas que têm o pecado da gula? Não sei, eu não posso dizer. Você acabou... Existe a probabilidade de haver pessoas gordas que têm o pecado da gula? Sim, com Existe certeza. a probabilidade? Sim. Existe a probabilidade de não haver. Sim, com Foi o que eu certeza. disse já desde o começo. Existe a obesidade mesogênica, que é exclusiva da genética. Você pode não comer nada e o que você comer vai virar gordura. São 3% da população. Os outros 97% vêm por excesso. Então é gula. Isso não sou eu que estou dizendo. Certo. Eu só usei a Bíblia como um gancho para se alguém discordasse da ciência, eu trazer uma base que talvez ela concordasse. Certo. A minha única olhar que eu quero trazer, Tá. quando você conhece alguém com depressão, você aponta o dedo dizendo pra ela, olha, é aquela pessoa depressiva. Quando tem uma pessoa com diabetes, você aponta pra ela e fala, olha, a pessoa diabética. Então por que o corpo gordo? Vou Que te você explicar diz, por quê. deixa eu só terminar, por favor. Quando você diz que o corpo gordo é uma doença, por que você não trata as pessoas gordas como realmente um caso de saúde pública? Vamos lá. É isso que me deixa triste e é realmente isso que afasta nós, pessoas gordas, de estar nesses espaços que você diz que somos bem-vindos. Tá bom. Hoje, eu caminho por conta própria, mas eu não frequento a academia justamente porque, como ele falou, a gente não se enxerga nesse espaço porque sempre foi um espaço de exclusão.
exclusão. Tá bom. Então, só para reafirmar a minha opinião sobre exclusão com o seu pensamento da Bíblia, é dizer que você está usando, novamente, de uma opinião religiosa para dizer para uma pessoa que ela não merece estar ali porque ela é uma pecadora. É a mesma coisa quando exclui pessoas LGBT da igreja, é a mesma coisa quando exclui pessoas que realmente não têm a metade da vivência que... Vai acabar o tempo, gente, eu não vou ter debate contigo. Não, pode falar. Tá, vamos lá. Quando eu trago a base da igreja, eu não falei de religião hora 1, eu falei Falou de teologia. Bíblia. Falou de Bíblia, não tem menção de Bíblia. Com religião Tem diretamente, não. a minha religião. O que tá acontecendo? Porque ele não é a primeira pessoa que fala que eu acredito em Deus e na Bíblia, a Bíblia é a única verdade, mas eu não sou religiosa. Eu venho ouvindo isso bastante ultimamente. As pessoas estão muito doidas? Assim, tudo bem ele quiser acreditar, tá? Mas assim, não dá pra dizer que ele... falar de Bíblia é falar de religião. Sim. É isso. Mas é isso que eu tô falando. Você não pode... A pessoa, eu falo de... Mas não é religião. Você acha que a Bíblia é o quê, meu filho? Não é livro de história, como ele tá achando. Muito importante destacar, é de um setor religioso específico. Exato. Não é de todas as religiões, é só de um setor de religião específico, não é de... É a base de uma religião. Exatamente, de uma só. Entendeu? Não é um livro de história. Tá aqui o pariu. Ele se contradiz pra caralho. Ele quis dar uma despertão. Ele quis dar uma despertão. Exatamente. Nossa. Falei pra você. Não tem Bíblia. Tudo bem. Ou seja, a Bíblia, existe uma ciência chamada teologia que estuda a Bíblia. Certo. A teologia não é religiosa. A teologia não é religiosa, é uma ciência. Eu tô usando isso como base. Então já começa com o erro na pergunta do tema. Não, mas a Bíblia está sendo usada, está sendo estudada pela teologia. Mas quantas pessoas aqui Mas são... veja. Mas não é uma ciência exata. Não é uma ciência médica. Não é uma ciência biológica. É uma ciência social. Exatamente. Não é, acho que é ciência social, mas ciência social não é uma ciência exata. Ciência humana, é uma ciência humana. Teologia? Não é uma ciência. Não é social? Acho que sim. Eu acho que sim, tipo filosofia, essas coisas assim. Mas você não pega a Bíblia como objeto científico para dizer que o que está escrito na Bíblia você vai aplicar cientificamente. Porque daí vem o tal do Ela Carey. estuda exatamente a religião e a Bíblia, né? Ou outras religiões, mas ela não é uma ciência que traz isso para a verdade. Exatamente, para aplicação em geral. A teologia é a ciência que tem como objeto de estudo a religião e, dentre eles, a Bíblia. Esse é o objeto de estudo. Ela não está querendo dizer que a teologia vai trazer os elementos da Bíblia para aplicação como objeto científico. Não. Seria como, por exemplo, alguém que nem um amigo meu, o Osmar, que ele estuda... Ele defendeu o mestrado dele agora, ele estava estudando os escritos lá dos padres franceses, não sei o que lá, que fizeram a colonização do Brasil, assim, o objeto de estudo dele enquanto fez letras português, francês, como objeto de estudo da teologia é a religião e a Bíblia, mas isso não quer dizer que vai aplicar ali para todo mundo. Porque a teologia ela é um estudo, ela pressupõe fé e a partir disso que ela faz os estudos dentro disso. Então ela estuda uma fé, ela não estuda a base dessa fé se é realidade ou não, ela estuda exatamente a fé, né? E outra é as ciências humanas, e é chamado de ciências muito recentemente. Antes era chamado de ciência sagrada ou a ciência... Eu fui buscar aqui. Então, que teologia é a ciência de Deus, do grego theos, e logia tá ciência. Mais na Idade Média, né? Que se dedica à análise sistemática da realidade divina, das crenças, dos dogmas, do texto sagrado, das tradições. Ela estuda a crença, ela não é uma ciência para estudar o corpo, medicina, ela estuda a crença em si. Exatamente. Eu não sei se está fazendo sentido, porque é tão absurdo isso. Enfim, vamos lá. Mas, Isabela, você tem entendido errado, não quer dizer que a pergunta está errada. Mas vamos lá. Mas se tem 30 pessoas na sala concordando que a pergunta foi mal feita no tema, você tem que concordar que então existia um a gente está embate. concordando que a pergunta foi mal feita, e não que a pergunta não faz sentido, ou que a pergunta em si não direcione para o que realmente pode existir, que é o gordo ter compulsão, entendeu? Entendo, não, mas... Não acabou não, tá aqui. Tem um minuto ainda. Eu entendo, mas realmente... É porque você está tentando entender uma coisa através de um conceito que você não acredita. Exatamente. Mas não tem como explicar. Então, mas como que você vai me falar sobre Bíblia se é algo que eu não acredito? Mas eu não tô falando para você que veio até aqui. Não, mas você tá falando para todas as pessoas que estão na sala que estão assistindo. E o Marcelo queria ter vindo. Sim, exatamente. Porque ele acredita na Bíblia, acredito eu. Sim, mas
Eu não, Olha aí. mas eu sou uma pessoa gorda, então como que você consegue Mas por que você se assimilar? incomodou Porque por o algo tema que não existe? Porque o tema fala justamente sobre isso. O tema. Mas Você Bela, ouviu a pergunta mas do Bela, tema? ouvi, e você não acredita naquilo ali. Não E acredito. por que te incomodou a ponto de vir aqui debater? Porque essas Mas é um opiniões que eu não babaca. acredito, ele é a base de ódio para várias pessoas que hoje estão dentro Ódio da é igreja. forte. Ódio não é nada forte. Ódio é forte. Ódio não é nada forte. Ódio não é nada forte. Veja, eu sinto Todo muito caralho. que talvez você tenha passado por uma experiência muito ruim. Uhum. Como a Ana Maria tava falando aqui agora, eu não sei em que fase da vida foi. Certo. Mas tem pessoas ruins na igreja? Claro que tem. Uhum. Isso faz da igreja um todo ruim? Claro que não. Uhum. Existem pessoas gordas que têm compulsão e praticam o pecado da gula? Sim. Uhum. Isso quer dizer que todas as pessoas gordas fazem isso? Não. Deus. É esse o contexto. Uhum. Então Mas a ideia é ele vir aqui acabou- defender que sim. Ele acabou de fazer uma afirmação generalista e ela está exatamente falando disso. Aí agora não é. Exatamente. Ai. Existem pessoas Socorro, gordas que defendem Deus. o pecado da gula. Isso é um fato. É só isso que está sendo dito. E você poderia ter dito, pô, Guto, eu concordo, mas eu discordo porque comigo não é assim. Uhum. E tá tudo bem. Entende? Entendo. Obrigado, querida. Prazer conhecer. Nada. E o quarto tema é o que você chama de me aceitar como sou, a medicina chama de doença. Alexandre? Isso. Vai. Eu quero te falar que todas as pessoas que estão aqui já passaram por uma questão psicológica. Tá, E quando a eu gente também fala passei. de doença, a gente pode falar da obesidade, a gente pode falar de tudo aquilo que a obesidade causa e tudo aquilo que também é causado pela obesidade. Assim como estão todos aqui, Mas a quando gente eu concorda tinha... que é uma doença? Concordamos que também é uma condição que pode gerar outras doenças Sim. e pode ser causada por outras doenças. Quando eu tinha 14 anos, um grupo também de 25 pessoas, de 25 homens, me abordaram na rua e me espancaram, cuspiram em mim, me humilharam, me xingaram e quebraram com a minha saúde psicológica. Eu tive vontade de morrer, eu tive vontade de me suicidar com 14 anos de idade. E eu tenho certeza que a minha história toca todo mundo que tá aqui. Porque pra gente falar sobre obesidade, a gente tem que falar sobre saúde mental. Pra eu estar aqui hoje, eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Eu tô aqui numa situação de embate. Eu vou usar a história da Maraísa, como a minha história também é muito tocante e é muito triste. Existe um armário onde a gente sai pra se entender como gordo. Porque quando a gente é criança, a gente não tem entendimento de que a sociedade vai massacrar a gente, de que a gente pode vir a ter um problema no joelho ou um problema de coração. E aí eu te faço uma pergunta. Pessoas com síndrome de Down são mais propensas a terem doenças cardíacas. Nem por isso existe um movimento contra a síndrome de Down. Porque não tem como curar. Sim, não tem como curar Então, porque não é um fazer movimento problema. pra quê? Agora você tem que se colocar no seu lugar de entender que emagrece Mas peraí. quem quer. Mas peraí, vamos lá. Calma aí que eu tô falando, eu não terminei Mas ainda. você fez uma Tá pergunta. bom? Não, eu te falei que pessoas com síndrome de Down... Mas você consegue conversar sem Consigo. querer me atacar, mesmo Consigo. verbalmente? Eu vou falar pra você sobre Não dá. saúde Você é um mental. babaca. Tá. Nós temos aqui... Essa daqui é de Hélio dos Santos. Tá? Ela tinha 17 anos. E ela se enforcou na escola. Tá? Ela se enforcou porque ela era humilhada como uma criança gorda. Absurdo. E aí, depois que ela morreu, nas escolas e na internet, falaram que ela deveria ter se enforcado não com uma corda comum, Absurdo. mas com cabo de aço. É um absurdo. Porque o que acontece na internet é que independente de qualquer coisa que a gente fale aqui, você vai continuar tendo 2, 3 milhões de seguidores, você vai continuar tendo seguidores, fãs, pessoas que te apoiam, você vai continuar tendo seu dinheiro. Vai ganhar Porque o seu mais. propósito, enquanto uma pessoa que tá na internet, e aí você nem se coloca mais como personal, como instrutor físico, você se coloca como influenciador. É gerar lucro em cima do quê? Da insegurança das pessoas que ali Olha, estão na internet. você fez um desabafo. Essa daqui também morreu por conta de gordofobia na faculdade. E essa daqui é uma influenciadora que depois que ela morreu, pegaram a imagem dela e anunciaram numa academia. Se você não quiser morrer como ela, venha pra nossa academia. Mas eu tô concordando com o que você tá falando. É um absurdo Eu fico isso. feliz que você concorde Mas eu com o que eu sempre tô concordei falando. com tudo isso. Não. Sempre. Porque até mesmo na segunda-feira, você fez um vídeo falando que uma mulher gorda e preta, que é dançarina, não podia fazer uma campanha Eu pra falei Nike. essa frase. Você falou que Eu ela falei não essa deve... frase, Você falou... gorda e preta, ela você vai ter que provar ela é isso. uma mulher gorda e preta. O que eu disse E você foi- falou que ela não poderia ser uma pessoa feliz. Porque nós temos o direito a sermos uma pessoa feliz. Tá. E você acha que a gente tem que ser triste Eu sinto enquanto pessoas muito gordas. pelo que você passou. De verdade. Eu sinto não muito. acho que você sinta. Mas não me importa o que O que ele faz, o discurso que ele tem, o símbolo que ele usa, É pra tudo isso que faz essas pessoas se matarem. Perfeito. Aí você diz que, que é perfeito. horrível. É horrível. Então por que você continua sendo um babaca total, gordofóbico, um inútil na sociedade, que tá aqui só trazendo mais dor para as pessoas? Porque aquele símbolo, aquela logo dele é proibido, a pessoa gorda. E pode ver todas as pessoas que esse rapaz trouxe, mulheres gordas, que é exatamente o símbolo da logo dele, a combater a mulher gorda. E quando a sociedade faz o bullying, ela está combatendo a mulher gorda, que é essa linguagem, a semiótica do signo que Total. tem o logo dele, que é a fala dele, a Aí vem combater com, a... eu sinto muito Sente teu nada! cu. Sente nada! Você tá falando isso pra passar de bom moço, porque você não sente. Você Sente é nada. um galamba, você é um babaca. Você é um babaca, você é um inútil, você é um desserviço pra sociedade. Exatamente. Sente nada. você acha. Eu já disse o que eu queria falar. Obrigado, Ó, Alexandre. amor.
Cristina. Maravilhoso Você lembra do tema? Nossa, cara, eu quero o nome dele. Se ele tiver mídia social, eu vou seguir, porque ele é fantástico. Não deixou o Galamba falar, você viu? Não, já Sim. falei o que eu tinha que falar. É assim que tem que ser. Gente, É. assim que tem que ser tratado Ele de jeito. precisa ouvir, porque ele não quer saber. Ele não E você quer tá- saber. Ele tá ali pra fazer- vender o negócio dele, ele não quer saber. Aí, mais um parênteses interessante. Veja o que ele fala, como é que é o título dessa fala dele agora ali, que é o que você chama de me aceitar como sou, a medicina chama de doença. Ele mesmo tá dizendo, a primeira frase, Exato. ser gordo é uma escolha. Agora ele fala, não, mas é uma doença. Você vê como ele se contradiz o tempo Sim. todo? Não, e me aceitar como sou ou doença? Dá pra ser os dois? Dá pra você se aceitar como ser se você tiver câncer? Dá pra você se aceitar como pessoa se você tiver diabetes? Isso não tem influência nenhuma. Principalmente se você pensar que é uma doença que você não tem cura. Você vai fazer o quê? Você não vai se aceitar? Você vai se matar? É isso. Então, É isso. você tem que se aceitar. Se aceitar para poder tentar buscar tratamento, melhores condições, saber que não tem cura, mas se aceitar é parte do processo de tratamento. O discurso dele, total discurso dele, de que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é um discurso completamente de gaslighting, né? Absoluto. De trazer para baixo experiências que são reais, porque ele não tem essa experiência, né? Ele nem, Não. pelo visto, ele nem estudou, porque esse negócio de mesogênico não existe, né? Ele estudou, diz que estudou em Yale, mas, né, pelo visto não aprendeu porra nenhuma. Estuda Sabe? nada. Fica trazendo religião que não tem nada a ver. Fica trazendo umas frases que são completamente desconexas e está fazendo um desserviço absurdo para a sociedade. 20 processos é pouco. Exatamente. Pistolei já, agora. Pode repetir, por favor? Eu Por que esqueci não? também. Eu perguntei porque eu também Mas será esqueci. que você esqueceu? Esqueci. Depois de 4 horas que ele falando nada a ver. Ok. Me relembra rapidinho quais são as suas formações. Você disse que é formado em educação física? Especialista no tratamento da obesidade pela Gama Filho do Rio de Janeiro, emagrecimento pela Gama Filho do Rio de Janeiro, psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e ciências do bem-estar pela Yale University dos Estados Unidos. Nenhuma dessas é medicina, certo? Não. Ok. Eu Você é não médica? vim... Também não. Ah, tá. Eu não vim aqui querendo atacar você porque, sinceramente, não faço a menor ideia de quem você é. Você não é meu... Eu não sou seu Tamo público. junto nisso, também não faço ideia de quem você é. Não. Eu não sou seu público, você não é meu tipo de criador de conteúdo que eu consumo. Qual é o meu público? Não sei, eu não sei que eu não faço Como é que parte. tu sabe que não faz parte? Não Porque sabe nem eu qual é o não meu te público? Eu não te sigo, então você não é meu tipo de criador de conteúdo. Suponho que eu não seja seu público. Levanta a mão aí. Rapidinho, Deu? gente. Já deu. As pessoas levantaram a mão. Não sou eu, são eles que decidem. Tu tem que levantar. Tá. Foi mal, obrigado. Turma, posso abrir meu coração pra vocês, de Dá pra ser verdade? mais unido, Se continuar assim, vai ser bom pra mim pra cacete na internet. Porque Então esse assim, é o tema, porra, real. eu tô aqui pra debater real. Eu tô aqui pra debater real e vocês estão me dando o queijo, a faca quente e a manteiga na mão. Pô, isso... O cara até agora não agrediu ninguém, vocês estão demonstrando ódio. Bora lá. Acho que tem uma questão. Vou voltar naquela coisa de saber separar muito bem as coisas, né? Acho que quando a gente fala sobre aceitar como sou, está relacionado ao nosso corpo. É isso que eu tava E aí, quando a gente falando. fala de doença, a gente tá falando de um outro espectro, que quando a gente mistura e escracha, vira essa frase toda junta, que eu acho que ataca as pessoas, e eu até entendo as pessoas virem nessa armadura de ataque, porque é uma coisa muito pessoal, né? Mas também entendo que você tá trazendo informações de um lado, de um estudo que você fez, de todo o seu estudo, toda a sua experiência acadêmica e afins. Porém, e aí eu acho que mora o perigo quando a gente coloca tudo num balaio só, né? Eu tava vendo, por exemplo, que quando a gente fala, por exemplo, de Márcia Corpórea, né? Nem o OMS considera, por exemplo, o IMC um laudo, É né? que o IMC, pra todo mundo, quem não sabe o que é IMC aqui, Ele vai defender IMC é o essa índice de merda. massa corpórea. Ele é uma conta que você faz entre sua altura e seu peso, mas o IMC só serve para grandes contingentes populacionais. Pra eu ter uma ideia se a quantidade da maioria das pessoas que ali mora é alta ou baixa que ele peso, entendeu? Sim, Só pra isso. exatamente. Pra você sozinho, ele é falho. Exatamente. E aí, justamente porque ele deixa de considerar vários fatores, Exato. né? Socioeconômico, Não, perfeito. acessos e afins e todas essas coisas. Por isso que aqui eu gostaria muito de trinchar entre duas coisas diferentes. Uma coisa pra mim é você se aceitar quanto seu corpo, quanto sua realidade, quanto lugar que você tá, não conformismo e saber diferenciar o que é sedentarismo, que aí pra mim é onde mora a questão da doença. Posso fazer uma provocação? Pode, super, deve. Geralmente, aí eu vou falar de mim. Quando eu vejo o me aceitar como sou, sou assim e vou continuar assim. Quando eu vejo mais ou menos isso. Mas vou continuar é uma condição que você coloca sobre se aceitar. Se aceitar e continuar são coisas Então diferentes. aí a gente discorda. Eu posso aceitar a condição que eu estou. E aceitar a condição não é permanecer, não. Eu aceito que hoje eu estou com dificuldade Mas financeira. exatamente Vou isso que fazer ele nada pra melhorar, não é? Ué, mas eu não posso... Tô falando, ele não entende as coisas, ele não deve ter aprendido porra nenhuma, porque ele realmente não entendeu. Exatamente. Ele fala que pra ele, ótimo, pra ele é assim, mas não é assim. Não, mas É foi o que o outro rapaz cara ali- falou, Ju. Eu me aceitar como sou não significa que eu tenho que ficar como eu sou, não é isso. Exatamente.
aceitar quem eu sou, Mas e a você partir não é. disso... Isso aqui é quem você é. Exatamente. Não quem você é, tá sendo esse cara super gente boa, super eloquente, um bom filho. Tá, mas vamos lá. Quando eu falo sobre aceitar quem eu sou, aceitar o estado que eu estou agora. E aí as condições a qual eu me coloco. Por exemplo, se eu quero... Um corpo gordo, ele pode ter uma vida extremamente saudável, ele pode se exercitar. E aí é onde eu só que queria chegar, que eu acho que é o perigo disso tudo, né? Quando a gente coloca o corpo gordo nesses estigmas, a gente afasta as pessoas dos reais propósitos delas, que é ter uma vida saudável. Eu concordo com você. Mas de todas as pessoas que passaram aqui agora, incluindo você, quem limitou o corpo gordo foram vocês ao próprio corpo gordo. Vamos ser bem honestos aqui, né? Ele não pode admitir que uma pessoa com corpo gordo pode ser saudável. Ele não pode admitir isso. Porque senão perde o propósito de vender o que ele vende. Exatamente. Entendeu? Mas o corpo gordo pode sim ser saudável. Você ainda pode ser uma pessoa que não que não fica parada, né? Você não vê jogador não, lutador de sumô, por exemplo? Exatamente, porque daí tem a questão que ele falou do IMC, que eu até concordo no sentido de que eu vou dizer assim, por exemplo, o IMC que eu tive era de 46. Eu não posso, pesando 120 quilos, eu não poderia jamais dizer que da minha massa de 120 quilos eu teria, sei lá, 100 quilos de músculo. Isso não era o caso. Era realmente a questão da obesidade também. Só que uma pessoa que, por exemplo, está lá com seus 60, 70 quilos, sei lá, 80 quilos no 1,60 m, mas se ela tiver uma composição corporal em que ela vai ter mais músculo, que ela tenha, sei lá, 10% de gordura, então ela é uma pessoa saudável. Apesar do IMC numa situação dessa, dizer que ela tem sobrepeso ou ela já está numa faixa de obesidade. Foi o que eu te falei que aconteceu comigo. Exatamente. Que é a questão dos atletas também, que Que nem ele falou, existem certas categorias de esporte que a pessoa pode ser maior, pode ser mais ou menos gordo, e aí você vai dizer que aquela pessoa não é saudável? O corpo dela está sendo exercitado, por mais que ele tenha um tamanho maior, ele não está tendo impacto, por exemplo, no joelho dele. Porque ele está exercitando aquilo lá desde sempre, por mais que ele tenha gordura. Ok, quando ficar mais velho, mas assim, quando ficar mais velho, todo mundo vai ter problema no joelho. Desculpa, mas exatamente. é assim mesmo que funciona. Trago umas notícias. Quantas pessoas muito magras que eu conheço que tem que operar aqui, coluna, isso, aquilo, porque, né? E às vezes até um monte de exercício errado até causa isso. Então, assim... né? Exatamente, simplesmente isso. Você pode ser assim, se você é gordo, tá? Você não precisa fazer exercícios para emagrecer. Você não precisa fazer uma dieta. Não vou falar em dieta porque eu odeio essa palavra. Mas você pode comer mais saudável para melhorar o seu, sabe? Várias coisas, sua pele, etc. Você pode fazer isso e não precisa necessariamente emagrecer. Exatamente. Né? Ju, posso pular pro carinha que a gente gostou? Pode. Porque senão esse cara tá falando tanta abobrinha que eu não tô aguentando mais. Aqui, ó. A gente vai ficar aqui até amanhã. Já estamos quase. Aqui, pelo visto, ele até calou a boca, né? Aí. Eu só quero falar uma coisa rápida. Eu falo e eu saio. Fala, Alexandre. O SUS é composto... Ué, mas não é assim o jogo? Quem chega primeiro fica? Por 1 milhão de pessoas. Você é um em 1 milhão, tá? Dito isso, eu tenho a escolha de procurar você ou não. Você concorda comigo? Você não tem como resolver o problema... A frase dele agora ali, quem defende a obesidade tá falindo o SUS. Essa é a frase, essa é a nova afirmação dele. Quem defende a obesidade... Aff, Maria. Ele vai me dar um ataque cardíaco, não é a minha gordura. Não, de 3 milhões de pessoas. Essa roda aqui não é um consultório, não é uma clínica, assim como a internet também não é. Se a gente tá falando sobre obesidade e você é um representante da luta contra a obesidade, o seu perfil eu nunca vi ninguém sendo atendido por você. Eu só vejo você humilhando. Posso perguntar uma coisa? Pode. Tu já viu no meu perfil eu fazendo cocô? Eu já vi você humilhando pessoas gordas. Mesma coisa. Você usa... Acabou, Alexandre. Obrigado, querido. Como você vai? Na jarra. Prazer. Na jarra? E na jarra. Você não pode falar que quer ajudar as pessoas se no seu perfil você só faz esse tipo de postagens que são realmente humilhantes. Exatamente. Tá, vamos parar, Ju? Vamos. Deu por hoje, né? Eu quero fazer um negócio, eu quero achar o perfil dele. Acha aí pra gente ver, pode fazer um... Pode, claro. Como é que ele falou? Você é anti-obesity, né? Anti-obesity. Jara Raquel. Na Jara. Com Y. Ó, não. Eu só vou comentar com você
Então, essa frase agora ali é quem defende a obesidade está falando do SUS. E a última frase bombástica dele é: a cultura do gordo saudável é pior do que o cigarro já foi. Ai, ai, ai. Ai, você consegue abrir o Instagram aí? Porque acho que não deve ter, não deve ter Vou nada. tentar aqui, peraí. Eu consigo sim, é que eu tenho que ir em Instagram. Eu consigo abrir sim. É que eu tenho que... Peraí, deixa eu só dar um... Esconde aí as paradas aí, esconde aí. Esconder o bichinho aqui, peraí. Isso, esconde aí o negocinho, esconde o bichinho aí. Eu sei que não dá pra ver, mas de qualquer forma, né? Eu sou bem chata com isso. Tá certo, você tem que ser mesmo. Eu já adiciono de volta. Uhum. Compartilhamento de tela. Menina, se contar que eu descobri que eu tenho um hobby, que eu tenho uma mania que descobri que é um hobby chamado geoguessing. Eu não sabia que era. Você me falou. E aí, você sabe o que eu fiz? Eu comecei a tentar fazer. Pegar foto, mas eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, cara. Não, oi, o que eu tô fazendo aqui? Peraí que eu tô cagando aqui, peraí. Você tá procurando o endereço do Não, o código. É que eu tenho um vault, né? Um password vault. E aí ele me dá, ele faz entendi. tudo. Ele pega até o código, né? Tudo. Tá, agora eu posso... Nossa, já veio a porra do Malafaia de cara, né? Que bosta! Que delícia! Ai, que delícia! Vamos lá, como é que é o nome dele mesmo? Guto Galamba. Na página dele lá tem o anti-obesity. Ai, que delícia! Esses caras sempre fazem cara de mal, pra quê? Eu juro que eu não entendo. Que é um babaca. Se faz cara de mal, não sei, não assusta ninguém. Só deixa as pessoas putas. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui. Ele fez um monte de corte. Cadê o... Sim, ele surfou Olha nesse isso. negócio. Aí você vai... Eu, como uma pessoa gorda, eu nunca... Olha, ele já ganhou 6 mil seguidores. Ele ganhou 1.000 seguidores a hora que eu olhei. Isso aí tava 69 mil. Ai, ai. Olha o narcisismo do cara, ó. Aqui, ó. Mas é isso, né? Ele não segue ninguém. Por que ele vai seguir alguém? Ele é muito bom. Ele não precisa seguir ninguém, ele faz tudo. Olha aqui. Isso daqui, pra quem não entendeu, isso aqui é humilhar um gordo. Tá? Exatamente. Isso é humilhar um gordo. Acabou. Tá? Um gordo se sente mal pra caralho quando vê isso. Acabou, não é engraçado. A gente até faz esse tipo de piada, mas de forma como autodefesa. Exatamente. Mas não tem graça nenhuma. Que isso? Você não está gorda, só está frequentando o lugar errado. Pastor. Não, me falou em pastor, já não quero nem ver. Treinando muito para viver essa música em dezembro. Ok. Isso aí que eu falei, horrível. É um IA bem bosta. É um IA bem bosta, dá pra ver que isso aqui é um IA, tá? Sim. Ai, porque o IA tem muita dificuldade de refazer, de remontar símbolo. Olha aqui. Ah, que interessante. É só o proibido ali. Exatamente. O IA tem muita dificuldade de remontar símbolo. Não, eu vou até abrir ali, porque tem um negócio, vou dar uma olhadinha nos comentários ali. Tem um comentário. Ô, diacho. Gente do céu. Receitinha com alto nível em crocância. Cadê o da... Não, olha da gorda ali, da menina gorda rezando na frente da cama. Querido Papai do Céu, elimine 7 quilos de gordura. Eu vi, isso aqui é ridículo. Isso aqui também é IA. É tudo IA. A maioria, ó. Isso aqui é IA. O símbolo pegou porque é grande. Dá pra pegar. O símbolo não pega. IA não pega símbolo pequeno, de jeito nenhum. Uhum. Tá? E dependendo do IA também. Tem IA que até consegue colocar, mas você tem que ficar sendo muito específico. A parede tá...
Tá, isso aqui. Que isso? Essa página toda é horrível. Internato do emagrecimento. Hein? Ele coloca uns nomes que ele acha que vai ser legal. Internato do emagrecimento. Mas que merda. Muito legal esse nome, muito chamativo, muito acolhedor. Olha. A Mari quase caiu da esteira. Olha, imagina que vergonha. Gente. Essa página toda Ele dele é humilha. horrível, é horrível. É o puro suco de churume destilado. Nossa, cara, a piada foi tão pesada, que eu acho que ele quis dizer na questão de pesada, né? De peso mesmo, é. Ai. Ele realmente, ele tem uma coisa que é contra ser gordo. Ele não está atacando a obesidade, ele está atacando o corpo gordo. O corpo gordo é feio, não é bom. O corpo gordo é muito ruim pra detalhe, você. mas você pode observar, a mulher gorda. Quantos não tem homens um gordos homem, você né? pode ver? Quantos homens gordos você tem ver ali fazendo exercício e tudo mais? Não tem nenhum, é só mulher gorda. É só mulher. É o típico narcisista, né, cara? Que ele vai em cima de quem é mais frágil, porque assim, Vulnerável. querendo ou não, a mulher, ela é em questão de corpo, é muito mais frágil. Exatamente, vai estar submetida a muitas cobranças internas e externas e tudo mais, porque um homem manda ele se fuder e Ele acabou. deve se fazer como se fosse um deus, né, em volta delas. Que é Exatamente. muito normal em coisa de seita, né? Salvar elas, né? Porque daí ele tá na posição de salvador, ele vai salvá-las Uhum. da própria gordura, vai acabar com o problema delas. Guto comia uma pizza gigante todos os dias. Gente, você sabe quem mais às vezes comia isso daqui? Hoje em dia não, mas eu lembro que pelo menos quando eu era mais nova, atleta mesmo, assim, atleta de profissão, Sim. comia pra um caralho. Sim. Comia muito, não era uma coisa que você fala assim, não, eles comiam muito, tinha essa coisa de que você precisava ter um consumo calórico muito alto, não existia muito o que a gente tem hoje, né, que é esse foco no que você está comendo, Uhum. que era assim, você comia muito, mas você gastava, né, não tô falando que isso é errado, certo ou errado, mas... Mas eu acho que ainda tem, sabe, eu acho que ainda tem uma certa permissão para que os atletas possam comer. Mas eu vou te, assim, na boa, você quer comer e você gasta, sabe? Se você não tiver com Beleza. algum problema, come, cara. Come, sabe? É bom, comer é bom pra caralho, sabe? E comer porcaria ainda é melhor ainda. É mais gostoso ainda. Apesar de que eu gosto de umas coisas que são saudáveis que ninguém gosta. Por exemplo, se você colocar uma Coca-Cola e uma água na minha frente, eu vou na água. Sem brincadeira. Perfeito, Todo mundo perfeito. acha isso um absurdo. Eu amo água. Assim, amo água. Uhum. Sabe? Mas realmente, se você colocar uma alface e uma pizza, eu vou comer pizza. Mas eu acho competição até injusta, porque a pizza é uma delícia, né? Sim, sim. Não vou falar nada, Agora, mas se eu você acho a colocar pizza uma pizza e um brócolis, eu vou juntar os dois e comer, porque eu sou a doida do brócolis. A brócolis é bom demais. Nossa. E a minha pequenininha, ela adora brócolis. Ela gosta de arvorezinhas? Arvorezinhas, só que ela come só a parte das folhas, igual eu, quando era pequena. Eu gostava muito da textura, né? E ela adora pepino. Nossa, a gente compra pepino só pra ela. Ela leva pra escola, porque ela não gosta de sanduíche, né? Não gosta de sanduíche. E não tem muito o que colocar, porque ela é chata pra cacete, igual a mãe dela. E aí, já o outro, meu filho, tem que ser sempre a mesma coisa, assim, exatamente a mesma coisa, a mesma marca de presunto, né? Que autista é foda. Mas isso daqui, ó, ele tá, como é que fala? Ele tá demonizando comida. Sim. Isso é muito ruim. As pessoas, acho que quem não é gordo não entende o quanto que isso é ruim. O quanto que isso é horrível. Sabe? E uma coisa que eu vou te contar é, às vezes, uma coisa que eu aprendi fazendo milhares de dietas restritivas, eu tava morrendo de vontade, tava pra ficar menstruada, tava morrendo de vontade de comer um sorvete de chocolate, né? E aí, o que eu fazia? Eu falei assim, não, vou comer então uma fruta.
Tá, não deu, vou comer um iogurte. E aí eu ia comendo várias coisas, porque nada saciava aquela vontade de comer o sorvete com chocolate. Eu acabava comendo muito mais, sendo que um sorvetinho com chocolate é acabar ali. Exatamente. Então não dá, o que a gente precisa aprender é, obviamente, o limite, que pra mim foi o mais difícil, foi o parar quando eu estava satisfeita, Sim. né? Ai, gente. Isso aqui é o... Não, olha isso. Mari sempre leva marmita pra comer quando acontece isso. E qual que é o problema? Carne é uma das coisas que as pessoas falam que hoje em dia é uma gordura natural, né? Aquelas dietas keto, né? Sim. Enfim, eu vou parar de olhar essa merda, porque tá me deixando com depressão. Ju. Falei pra você que era chorume. Falei pra você. Aqui. Exatamente. Ai, cara, isso é ótimo. Isso é ótimo. Aqui, eu não vou mostrar, porque se eu ficar mostrando muito Gaza, eu tomo... Eles diminuem minha entrega. Não, a gente quer que entregue bastante, principalmente esses vídeos aí Uma merda, né? Eu vou continuar falando de Gaza, eu não vou parar de falar de Gaza, mas eu vou manter nos vídeos só de Gaza, porque senão eu não consigo falar de Gaza e ter um alcance suficiente pra fazer... Mas por isso que agora vai ter que surfar no hype aí do debate do treinador e das pessoas gordas, pra nesse meio tempo você lança isso, lança Gaza. Eu vou falar a Daiane Oliveira do Meteoro, ela falou que ela voltaria pra gente falar de racismo, né? Eu queria muito, se você quiser participar, eu falo com ela também, a gente cola tudo junto. Não sei se você ia gostar. Olha, a gente até pode falar, assim... Amo a Daiane, assim, ela é muito foda. Achei ela ótima, assim, nossa... Maravilhosa. Se assistir Meteoro, assim, ela sempre traz esses temas, sabe? Que ninguém pensa em trazer, na verdade. Não que seja ruim, mas, assim, ela tem um olhar pra isso, né? Por vivência. O Mansur Peixoto também, que... Cara, que pessoa maravilhosa. Nossa, o Mansur eu acho fantástico. Nossa, então é muito simples, assim, muito fácil de conversar, sabe? Sim. É uma pessoa muito maravilhosa, nossa, sabe? Mas vamos ver, vou continuar falando de Gaza, assim, vou parar não. Com certeza. Enfim, é isso aí, porque a gente já tá aqui há 3h30. Agora eu entendo quando o João faz as lives gigantes, o pessoal faz live. Agora a gente entende por quê. Imagine, o João, ele sempre fala que ele vai fazer um react, 10 minutos vai fazer 2 horas de react. Agora a gente entende por quê. E o João é TDAH artista, né? E olha que nós nem falamos de Mesopotâmia, e nem dos Sumérios. Você viu, João? Eu pra fazer vídeo, assim, que eu tenho roteiro, né? Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o vídeo do dinheiro. Eu tô há um tempão reduzindo, tirando, e eu ainda tenho o quê? Sabe o que eu acho? Isso daqui é só uma parte, né? 2, 3... Maravilhosa. 4. Maravilhosa. Sabe o que eu acho? Devia convidar o João para fazer uma livezinha, porque o João, imagina, se explica mensagem, todas as... mas esse povo muito grande não responde. Difícil responder. Eu mandei mensagem no Instagram e no e-mail. É difícil. Mandou no Twitter também? Você tem Twitter? Tenho, eu quase não uso Twitter. Eu só uso pra ver, Manda, às vezes... Manda no Twitter pra ele também. Preciso ver coisas tóxicas pra fazer conteúdo, eu olho. Nossa, eu tive mas que criar Twitter... uma conta no Truth Social. Mas o Twitter é um negócio assim que eu fiquei assim, fazia muito tempo que eu não entrava, entre esses dias assim, nossa, mas é um negócio de... Ficou assim... Você não pode falar de transfobia, sabia? Eles não... Parece que tem um filtro. Mas pornografia rola solta doidado, né? Merda. Até o Grok falando que é nazista pode. Mas é liberdade de expressão, né? É a liberdade de expressão. Mas você viu que eles quebraram o Grok? Você chegou a ver isso? Não Eles vi. quebraram o IA porque falou que tava muito liberal. Aí eles fizeram um ajuste, mas esse ajuste foi pro outro lado completo. Adoro. E aí as pessoas falam assim, não, mas gente, até quando eu uso GPT,
ou o DeepSeek, né, que eu gosto de usar os dois, Eu e gosto de você usar o DeepSeek pergunta, também. o DeepSeek ele tem um problema para falar de viés, por quê? Por ser um aplicativo chinês, eles tiveram que colocar um, um, na verdade, é como se fosse um cuidado ali no programa para quando vierem certas coisas para ele não comentar. Por quê? Porque por ser Interessante. um aplicativo chinês, ele até fala, eu preciso ter cuidado porque tiveram muitas perguntas gotcha, sabe? Te peguei. Sim. No DeepSeek, simplesmente porque é chinês. E ele mesmo fala, normalmente a maioria da informação que eu uso, por ser alimentado na língua inglesa, a Sim. informação que eu uso é de cunho ocidental, a não ser que você peça especificamente para não ser ocidentalizada. O DeepSeek. Por quê? Porque a informação que eles pegam é da internet, né? Que é majoritariamente... E o GPT, ele fala sobre isso e ele explica super bem também. Que ele fala assim, ó, assim, o meu... Acaba que, se for para eu ser neutro, eu vou ter um viés um pouco mais ocidental, porque, né, as informações que são alimentadas são de língua inglesa e acontece que a maioria das informações que eu tenho acesso, então ele acaba tendo que pender para um lado. Então, a não ser que você peça especificamente para ele não ser neutro e, né, ele vai te dar a resposta que ele fala que é mainstream. Entendi. Então, bem entendeu? interessante mesmo. É muito legal. É muito legal. Eu aprendo sobre IA com o IA. Adoro. Se fizer as perguntas certas, eles respondem, né? Com certeza. O DeepSeek não exatamente. É que eu consegui dar um jailbreak ali. Eu não posso falar isso, mas eu consegui dar uma contornada. Mas olha, foram várias pra conseguir tirar dele. Porque ele tava toda hora dando lá. Eu não posso falar disso, vamos falar sobre outra coisa. Eu não posso falar disso, vamos falar de outra coisa. E eu insistindo e pegando, falei assim, não, mas o que eu quero saber é isso, por causa disso. Começava a explicar, até que eu consegui tirar. Mas foi demais. só. Se eu tentei mais uma, né? Mais uma explicação. E aí ele bloqueou. Aí eu falei assim, eu consegui o que eu queria, tá bom? Maravilha. Cansou. Ju, você trabalha amanhã? Trabalho, amanhã meio-dia eu trabalho, verdade. Então vai lá. Obrigada pelo Ótimo. react. Apesar Que delícia. de eu ter pistolado. Mas a ideia é essa, porque em pistola we trust. Puta que o pariu. Vai ter corte pra cacete isso aqui. Perfeito, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar mesmo. Tem que aproveitar porque não dá para deixar um cara desse falar impunemente ali. E eu fiquei sensibilizada porque as 30 pessoas que estavam lá não estavam assim, todo o seu grau de vulnerabilidade, de sofrimento e tudo mais, de sensibilidade, muito sensíveis na questão do tema. Não estavam preparados para discutir com ele, para botar ele no lugar dele, entendeu? E você viu que ele tentou, ele foi contradito ali várias vezes, mas... várias vezes, ele não soube, sabe? Mas a minha frase foi ruim, mas não é isso que eu quis dizer. Porra, então faz uma frase melhor, espertão. Exatamente, não, e aí a gente tem que, o óbvio, como o João sempre fala, que o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido, a gente tem que repetir quantas vezes for necessário, e tá certo, mas tem que repetir mesmo. Não dá para deixar o negócio desse passar impune. Não. E só um recado final, chegamos aos 200. A pessoa feliz de chegar aos 200, mas olha, tô muito feliz. Chegando. Nossa. Maravilhoso. Que bom. Dá um gás pra fazer mais, assim, sabe? Dá, né? Não, é isso aí. E você vai ver que depois desse vídeo aí, põe os títulos bem loucão mesmo lá, os títulos bem chamativos mesmo. Mas eu também tenho que tomar cuidado pra não cair em clickbait. Que aí eu não quero, sabe? Não quero fazer. Porque clickbait, você perde credibilidade, né? Pelo menos eu tinha um canal que eu adorava e toda vez que eu vou, eu olho e falo, não sei. Daí eu vou e dou prioridade pra outras coisas. Então eu tô indo muito ver porque eu faço. Usa, sabe o que você pode fazer? Eu vou mandar por escrito pra você. Sabe o que você faz? Usa as frases que ele botou como impacto, põe lá, como é que é? Só é gordo quem quer, entendeu? Aquelas nossas caras, meu Deus, só é gordo quem quer. Isso eu coloco na thumbnail tranquilamente. Tem que botar, entendeu? Mas eu não coloco coisa que seja falsa, por exemplo. Que seja só, por exemplo, falar de uma coisa, falar de outra. Isso daí eu tenho que tomar muito cuidado. Tudo bem. Mas, por exemplo, eu falar ali que
Vou botar um negócio assim, se botar assim, autoestima não vai curar teu diabetes, esses negócios assim. Sim. Porque é isso que daí as pessoas ficam com raiva, daí elas vêm pra assistir e vão ver o que tá. Não, é isso aí mesmo. Infelizmente, o algoritmo é alimentado por emoção, né? Emoções fortes, né? E é por isso que a direita ganha tanto, porque eles saem da razão, do que é material, né? Material no sentido do que é realidade, verdade, e usa os espantalhos, né? Exatamente. E aí mas a gente tem que ficar explicando pra passarinho que espantalho não faz mal. Então, mas a gente tá aí agora pra botar os espantalhos neles, pra botar eles pra correr, pra tacar fogo nesses espantalhos otários. É isso que a gente vai fazer. Ó, Ju, muito obrigada. Foi bem legal, gostei. Eu tava com outros delícia. planos pra hoje, mas vai ficar pra amanhã, tá? Amanhã vai ter mais. Ótimo, amei. Eu fiquei louca, pensei, não, ela tem que fazer uns cortes disso aqui, porque isso aqui Nossa, eu não ia nem vai trazer assistir. gente. Eu não ia Vai nem trazer assistir. vai trazer muita gente pro seu canal. Isso porque a gente nem terminou ainda. Tudo bem, não precisa terminar, mas a cultura do tava corpo aguentando. saudável. Não, chega, já deu. Mas dá uma olhada no canal do Iago pra você ver que ele faz aquele negócio. Mas ele faz uma live, sei lá, de 6 horas e depois ele só solta os pedacinhos. Mas Daí é ele isso que tem eu tô todos os fazendo dias de mesmo. vídeo. É isso que eu tô Maravilha. fazendo. Ju, Querida. segura aí, não sai. Só dá tchau. Exato. Gente, tchau pra vocês. Ó, o que a gente tem que fazer? Dedinho no like, dedinho no like, dedinho no like. Assina aí. Vem com a gente, cola da gente, que aqui, ó. Se inscreve. Por favor, sangue muito no- obrigada pra todo mundo conseguir chegar nos 200. Eu vou fazer um post também. Porque aqui é sangue no zóio e faca na botina, gente. É nóis, ó. Vem com nós aí. Vem com nós, porque não tem. Porque aqui a direita não se cria, gente. Porque aqui a gente é. Aqui a gente é tudo. Como é que é? Aqui aqui. Como é que é? Bom dia ao caralho, boa noite ao caralho. Eu baixei Até um o bonde monte de. maluco. Eu baixei um monte de som no estilo. No estilo Medo e Delírio. Pra poder Perfeito. usar nos vídeos, sabe? Eu falei, nossa, né? Mas aqui, como eu sempre falo, aqui a gente tem pensamento crítico e o viés é declaradíssimo. Então. Com certeza. Porque neutro, meus amores, é só sabão, sabonete pra beber. O resto, nada é neutro. Não acredite em quem fala que é neutro. Isso não existe. Gente. Neutro é só pH 7. Mais nada. Dedinho no like pra gente, dedinho no like. Galera, muito obrigada mesmo. Dedinho no like. Dedinho no like agora. Vem, dedinho Mais no uma like. vez. Vai, Corinthians! Beijo, tchau. Vai para